Nossa convidada de hoje é psicóloga, especializada em adoção e apoio a famílias adotivas. Com formação em intervenção relacional com base na confiança, ela fortalece os vínculos entre pais e filhos adotivos. Nesse bate-papo de hoje, vamos abordar temas como o processo de adoção, os desafios da adaptação das crianças, o papel do acompanhamento psicológico na construção de laços de confiança, além de questões relacionadas à revelação da adoção e ao luto envolvido nesse processo. Com vocês, Renata Travaim. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é psicóloga especializada em adoção. O nome dela, Renata Travaim. Tudo bom, minha querida? Tudo ótimo, muito melhor agora na companhia de vocês. Que bom que você está aqui. Boa noite. Minha querida. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada. Queremos aprender muito com você. Obrigada. O seu tema, a gente custou achar uma pessoa para falar desse tema. Então, é um tema muito específico, né? E muito necessário. Muito necessário. Né? De alcançar a sociedade em geral, porque eu sempre falo que é nosso dever, né, enquanto cidadão, cuidar dessas crianças. Mas a gente não tem conhecimento suficiente, assim, disponível para isso ainda. Muitos rótulos também, né? Perfeito. Muitos rótulos. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, viu, nesse espaço tão potente que vocês criaram de troca, de informação, de reflexão. É muito maravilhoso mesmo poder trazer a adoção para a pauta. Viu? Que bom. Muito obrigada. O objetivo era esse mesmo, sinal de que a gente está conseguindo seguir nossa trilha, né? Senão não tinha muita utilidade. Querida, conta um pouquinho da tua escolha por psicologia e depois, como é que essa psicologia se interessou e foi exatamente para a questão da adoção, né? Da orientação das famílias que adotam crianças. Então, curioso que a minha escolha pela psicologia foi muito aleatória. Eu não me lembro exatamente o motivo de ter escolhido essa profissão. Acho lindo pessoas que falam, queria muito cuidar dos outros, e tem uma definição, assim, do porquê escolheram, né, determinada carreira, mas não foi meu caso, tá? Foi uma escolha muito aleatória, e a adoção veio logo em seguida. Mas aleatória, assim, você pelo menos sabia que era a área o quê? Humanas. Meio biomédica. Você, por exemplo, não escolheria engenharia. Não, jamais. Tá, então jamais. Pelo menos você sabia o que não queria. Sim, Na família, ninguém com histórico. De psicologia, não. A minha mãe é assistente social, fez doutorado na psicologia, então, assim... as conexões. Sim. Aleatório, né, mais ou menos. Mas, assim, não tinha um motivo específico. Eu acho que, de um modo geral, a gente é muito novo para escolher profissão, né? E eu, talvez, fosse muito imatura também. Mas acabei indo pelo caminho certo. Exatamente. Né? E a adoção entrou na minha vida logo depois da minha formatura, né? Foi meu primeiro emprego. Jura? Meu primeiro emprego. Mas assim, também aleatório. Você falou Sua assim, mãe já trabalhar. abriu um pouco esse espaço para você. Eu cresci na assistência social. Exatamente, sim. Ouvindo famílias, histórias de famílias, né? Até com adoção, né? Minha mãe trabalha com violência doméstica, então eu sempre participei, né, desses casos e tudo. E, inclusive, foi minha mãe que ficou sabendo dessa vaga e me indicou e falou, olha, tem uma vaga aberta para a instituição de acolhimento e tal. E eu fiz a entrevista, passei. Mas o meu sonho, na verdade, era ir para a área clínica. E eu fui depois, né? Ali na frente eu fui, atendi alguns anos na clínica, me especializei. Clínica com base psicanalítica, atendimento adulto e infantil. Mas o meu primeiro contato com a adoção
foi nessa instituição de acolhimento que recebia crianças de 0 a 4 anos. Então, assim, a minha história com a adoção, na verdade, é estritamente profissional, tá? Eu não sou mãe adotiva, não sou filha adotiva, não tenho casos de adoção na família. E eu acho que esse é um conceito que a gente precisa... algo que a gente precisa... Como eu vou dizer? Desmistificar. Na verdade, assim, é muito comum na adoção que pais por adoção se especializem E na quererem área, entrar na luta. justamente porque eles não encontram profissionais que tenham conhecimento para atender os seus filhos, ou para, mesmo advogados, né, enfim, para acompanhar o processo. Então, eles acabam... Levantando a bandeira. Isso, né? Então, isso já é algo que é muito comum na adoção e que a gente precisa quebrar. No seu caso, foi o inverso. No meu caso, foi o inverso. Né? Mas nessa época, eu falo que o meu aprendizado foi muito mais pessoal do que profissional. Porque eu era uma recém-formada. Eu não conhecia a neurociência, a teoria do apego, né? Eu não tinha... A TBRI, imagina, né? Nem de longe eu né, tinha contato com uma metodologia como essa. Então... Eu tinha, assim... Fala o que é TBTI. TBRI, sim, TBRI. Isso, que as pessoas não sabem. Gente, a TBRI é uma metodologia americana, desenvolvida pelo Instituto Karen Purvis, da Universidade do Texas, com foco na adoção. Trabalha com crianças que foram adotadas e que sofreram traumas. Então, traz essa questão do trauma interrelacional para o ambiente familiar da adoção. Na questão da base da construção de relações de confiança. Isso, é uma sigla que significa intervenção do relacionamento com base na confiança. Tá? E nessa época eu não conhecia nada disso, obviamente. Imagina, recém-formada, né? Eu mal tive contato com a adoção na época da faculdade. Nem tem, a gente quase nem fala sobre isso. Não se fala nisso na faculdade. E eu tinha, assim, muito bom senso. Muita vontade. Tinha uma mãe que tinha uma experiência a mãe boa. era a única coisa ali que te ligava um pouco a isso. E tinha muita vontade de fazer e acontecer, e de modificar as coisas, né? Mas eu não tinha embasamento teórico, eu não tinha confiança suficiente para bancar as minhas... decisões ou escolhas terapêuticas. Isso, e as mudanças que eu queria fazer nessa instituição. Por fim, eu fui demitida. Mas também tem uma coisa, Renata. Provavelmente a própria instituição também não tinha essas respostas ou essas possibilidades. Então, e aí quando você entra num sistema que está todo organizado daquele jeito, e né? que você fala, falta algo, mas também não sabe o que é. Sim. E também eles não sabem o que é. Ficou A coisa todo mundo... fica aquela bicicleta rodando do jeito que já tá. Sim. Ninguém mete a mão. Exatamente. E, infelizmente, isso vai cristalizando coisas que ficam difíceis de mudar. Exato. Então, a instituição tem aquele padrão e estava funcionando bem, né? E aí chega alguém que quer mudar tudo, que quer... né? Então, por exemplo, eu não me conformava com os bebês no berço o dia inteiro olhando para o teto, branco, sem o menor estímulo, sem toque, né? Sem contato físico. E aí eu tentei... criar um projeto de estimulação de bebês, mas para isso eu precisava estudar sobre esse assunto, criar um projeto, enviar para o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, receber uma verba, contratar pessoas, né? Assim, é tudo muito complexo. A aprovação, isso pode levar anos. Sim, exatamente. Então, foi uma tentativa, né? Nesse sentido, assim, de o que eu vou fazer para melhorar esse ambiente. Aquelas crianças só eram tocadas na hora de se alimentar, provavelmente. E olhe lá. Porque muitas, depois, né, de alguns meses, aprendem a segurar a própria mamadeirinha. E tá tudo bem. E todo mundo acha lindo. Ai, que gracinha, ela já sabe mamar sozinha. Né? E aquilo, assim... Ela não tem esse contato físico, né? Que é fundamental para fazer a cola do afeto. Sim. Que hoje a gente sabe que o contato físico libera ocitocina. E a ocitocina é o cimento do que a gente chama de afetividade, né? Então fica um vácuo ali. Exatamente. Né? Não tem esse contato. Por isso que mães até que não podem dar de mamar por alguns problemas, elas pegam a mamadeira, mas aconchegam seus filhos da mesma maneira, como se fosse dar o peito. E funciona.
Sim. Porque tem o contato físico, né? Exato, porque Entendi o peito não é só perfeitamente. alimento, né? Com certeza. É toque, é olhar, é carinho, é tom Você tem de que voz. encaixar ele todo aqui no abdômen, né? Muito interessante. Você encaixa o neném todo no abdômen, né? Uhum. Então, assim, isso é algo essencial para o bom desenvolvimento de uma criança, né? E a gente não tinha. Então, me incomodava muito, mas... E hoje é interessante, né? Que hoje, com tudo que eu estudo e com todo o aprofundamento que eu tenho, eu vejo que eu estava no caminho certo. Né? Intuitivamente. Intuitivamente. Perfeito. Com o meu bom senso. Por isso que eu falei, eu tinha muito bom senso, né? Uhum. Lógico, e uma faculdade de psicologia também. Mas engraçado, eu acho que é mais a intuição e mais, não sei dizer o quê, né? Porque eu acho que todo mundo nasce para algo. Pode ser que a gente leve um tempo para perceber, né? Porque na faculdade não lhe foi falado nada disso. Não. Tenho certeza que não. Não. Entendeu? Então, assim, era muito mais é por aqui que eu vou, não sabendo muito como nem porquê, mas eu sinto isso. Então, essa coisa da gente ouvir o interno da gente, né? A gente tem que aprender a fazer isso mesmo. Sem dúvida. E depois lá na frente você vai ver como isso se conecta Exatamente. e como isso... Se encaixou. Com certeza. Mas aí, nessa época, o que eu tentava fazer, né? Desenvolvimento infantil. Né? Então, fui pro lado do estímulo, mas realmente o que me angustiava era a falta do toque, era a falta do contato. Do desenvolvimento da afetividade. Né? Sim, né? Porque essas crianças, que a gente fala do ciclo do apego, né? Elas não têm esse ciclo do apego fechado, né? E aí elas não conseguem entender... Explica pra gente o do ciclo do apego. Vamos lá. Isso. O ciclo do apego funciona assim. O bebê chora, a mãe, cuidador, pega, né? O bebê chora, a mãe troca, o bebê chora, a mãe dá mamar, o bebê chora, né? Quando a gente atende a necessidade do bebê, esse bebê entende que esse mundo é previsível. Olha só, eu choro, alguém aparece aqui. Eu posso contar com alguém. Esse adulto é confiável. Eu tenho acolhimento. Eu tenho um incômodo. A minha mãe, às vezes, nem sabe direito o que fazer, mas ela se vira, ela vem aqui, ela quer saber, né, o que está acontecendo comigo, né? E aí, quando a gente fecha esse ciclo, a gente tem uma criança em desenvolvimento saudável, acreditando que o mundo, né, é previsível, que os adultos são confiáveis, que ela tem valor, que ela tem voz, que ela chora e alguém escuta, né? Então, esse é o ciclo do apego, que não acontecia lá, né? Então, essas crianças choravam, e assim, não por maldade, né? Mas por uma limitação ali. De entendimento. E de profissional também. Exatamente. Né? Porque se a gente pensar hoje, as instituições, pelo menos essa que eu trabalhava, tinham, sei lá, às vezes 10, 12 bebês, mais as crianças e 2 cuidadoras. 2. Então, assim, como é que você cuida de 10 bebês, gente, que precisam de colo, que precisam de contato? Né? É impossível. Com impossível. certeza. Então, a gente encontra limitações, né, físicas ali, né, de funcionário e tudo, né, de estrutura da instituição. Né? Mas, enfim... E aí, quando é que você fala assim, aqui não vai dar? Quando é que você saca que você precisa de mais informação que não tinha aqui? Então, na verdade, não deu tempo, né? Como eu falei, fui mandada nesse abrigo. Ah, nesse abrigo? Não, nesse abrigo você sacou. Não tá dando, você não sabia nem exatamente por quê, mas o que você desejava botar ali dentro de uma coisa instintiva sua, estimular a criança, estimular o desenvolvimento. Você falou, não vai rolar. E se rolar é uma coisa daqui 2, 3 anos, se for aprovado. Então, aquilo deu uma frustração. E, tipo assim, não vai dar, infelizmente. Mas aquela sensação de que algo deveria ser feito, você levou. Sim, permaneceu. Exatamente. Permaneceu. E saiu de lá, mas levou. Você foi buscar essas informações tão valiosas, né? Que os estudos agora começam a revelar em relação a essa formação afetiva, a esse cuidado afetivo? Então, foi um longo caminho até chegar nesse ponto, né? Eu fui para a área clínica, então fui demitida da instituição, fui para a área clínica, atuei alguns anos na clínica, me decepcionei com a psicologia, saí da área da clínica, saí da área,
E aí foi quando eu me casei, que eu Uhum. mudei de cidade, eu decidi recomeçar. E eu sabia que eu queria psicologia de novo, não na área clínica, essa já Uhum. era uma certeza, mas ainda não sabia o que exatamente. E aí eu fui estudar. Fui fazer curso de cuidados paliativos no HC em Ribeirão Preto, Uhum. fui fazer um curso de luto em São Paulo, no Instituto Quatro Estações, e lá foi falado muito sobre adoção, então eu comecei a fazer esse link, mas nessa época, especificamente, como eu mudei de cidade, eu estava com muito tempo sobrando, eu quis colocar em prática uma coisa que eu já gostaria de ter feito muito antes, que era um trabalho voluntário. Uhum. E aí, atentei algumas instituições, mas não me encontrei, até que me contaram do acolhimento de Ourinhos, no interior de São Paulo, né, onde eu moro Volta hoje. você ao acolhimento. Exato. Aí eu falei, bom, vou lá. Vou lá conhecer, vou lá ver, né, como é que é. E eu fui super bem recebida pela psicóloga e comecei a fazer um trabalho com as educadoras, que são as pessoas que estão na linha de frente, Diretamente. que lidam com todas as demandas das crianças. Elas criam vínculos ali até. Sim, e é importante que criem, né? Que essa é outra coisa que a gente precisa desconstruir, que tem a ver com, né, com todo Lá esse na tema da frente do adoção. processo. E aí eu comecei a fazer um trabalho com elas, um trabalho de capacitação, então de oferecer teoria para elas entenderem. Então falava sobre luto, sobre comunicação não violenta, sobre empatia, sobre os traumas ainda não falava porque ainda não conhecia, né? Mas estava nesse trabalho. Até que recebi um convite da diretora Da instituição. da instituição e o grupo de apoio é junto, né? Era a mesma diretoria. Então, recebi um convite para participar do ENAPA, que é o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. É tipo um congresso da adoção, Uhum. né? Que aconteceu em Blumenau. ENAPA. 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 Uhum. Isso foi em 2019. E eu, sinceramente, não queria ir. Uhum. Era feriado, aniversário do meu marido, assim, perto da data, a gente tinha outros planos, mas eu fiquei muito sem graça de negar, porque eles iam me oferecer o transporte, hotel, né, enfim, eu só precisava fazer minha inscrição. E eu falei, bom, tá bom, meio resignada, mas falei, vamos lá, né, vamos lá. Passei a noite inteira no ônibus, cheguei no hotel, tomei um banho, tomei café da manhã, vamos para a primeira palestra do dia. Só para os grupos de apoio, uma palestra fechada, menor, assim. Ainda era só o aquecimento para o congresso, né, para o ENAPA. Eu falei, tá bom, vamos lá, então. TBRI. Falei, ok, vamos ver o que é isso, né? E assim... Você nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar, nem da TBRI, nem do Instituto Karen Purves, nem... Não tinha. Uhum. Gente, a palestra foi sensacional. Encantou. Me encantei. Amor à primeira vista. Encantei completamente, sabe? E era tudo isso. Teoria do apego, neurociência, desenvolvimento infantil, né, educação respeitosa. Era nesse contexto que surgiu, né, a TBRI, nesse embasamento. E aí, fez todo sentido para mim, porque era tudo que eu vinha estudando e essa teoria validava todo aquele meu percurso inicial, né? Das mudanças que eu queria fazer. E aí eu tive a certeza de que realmente eu estava no caminho certo. Eu só não tinha como bancar, né? A vida estava te levando para o caminho certo, mesmo você não querendo. Mesmo eu não querendo, eu resisti. O negócio estava jogando e você tentava sair. Jogava. Deu a sensação de que tudo fez sentido? Total. Assim, as peças se juntaram, porque Total. aí a estimulação da criança, o desenvolvimento infantil, a teoria do apego, o luto, e aí de repente vem a cereja do bolo, né? Como é que a gente estrutura uma afetividade que não foi desenvolvida, que não foi ativada numa criança que passou por isso. Foi isso que caiu? Exatamente É como isso. se você fosse míope e de repente você botou o óculos e começou a enxergar tudo direitinho. Tudo. Eu pensava, essa metodologia é incrível. Aí você falou assim, meu Deus, me perdoe de não querer ter vindo. Não, olha, gente, tô contando isso aqui. Esqueceu até o aniversário do marido. Não ligou nem para dar parabéns. Eu tô contando isso aqui entre nós, tá? Mas é Mas óbvio. assim... Mas isso valida mais
que tinha que ser. Exato. Que tinha que ser. O Não era uma caminho já escolha. Era uma determinação da natureza. Era o que você tinha que fazer. Não, e deixa eu te contar, lá Né? voltando no... Aí esquece o aniversário do marido. E vamos estudar. Vamos estudar. E aí, a Sara Vargas, que eu falo que é a minha fada madrinha, né? Que foi quem trouxe a metodologia TBRI para o Brasil. Ela foi a primeira formada pelo Instituto. Aqui no Brasil. É, a e Sara ela Vargas. trouxe a metodologia para cá. Ela Que deu a palestra? Ela estava dando essa palestra. Tá, isso que eu queria saber. E aí, ela acabou a palestra falando que o Instituto Karen Purvis estava à procura de profissionais que se interessassem pelo tema, que, né, estivessem dispostos a estudar e que falassem inglês. Gente, eu me arrepiava inteira. Inteira. Aí eu falei, é isso, sou eu. E aí, o Instituto Karen Purvis tem uma meta de estar em 25 países até 2025. Eu levantei do auditório, saí, fiquei esperando ela atrás do palco. Vou agarrar essa mulher agora. Falei, eu não posso perder essa mulher de vista. E aí ela desceu do palco. Eu falei, Sara, eu preciso fazer essa formação. Gente, eu não sabia onde era, quanto custava, quais eram os pré-requisitos, como eu ia fazer, mas eu sabia Você sabia que eu você ia iria. fazer. Aquilo pra mim era claro. E aí, então, ela me colocou em contato com o Instituto, fiz minha aplicação, fui aprovada, e aí, no final de 2019, novembro de 2019, eu comecei a formação oficial e fui a segunda, então, formada pelo Instituto no Brasil. Né? Então, é uma metodologia ainda muito nova, somos 5 No Brasil no hoje. Brasil No hoje. Brasil. E então, foi aí que eu volto para adoção. Entendi. Né? Foi Porque A fechou, conexão, né? fechou o ciclo. Fechou o Precisava. ciclo, né? ciclo. E a TBRI é uma metodologia que leva em consideração os traumas e que traz ferramentas práticas para a construção desse relacionamento. Não é só falar o que aconteceu. O que faremos a partir do que aconteceu. É isso. A terapia da confiança, da construção de relações de confiança. Isso. Exatamente. Isso. Então explica pra gente direitinho. Então, como é que a gente vai construir confiança com uma criança que foi abandonada? Complicadíssimo. Que não teve esse ciclo do apego fechado, que acredita que ela não tem valor, que as necessidades dela não importam, que os adultos não são confiáveis, que esse mundo não é previsível, que é tudo muito ameaçador, né? Uma criança que viveu experiências de ruptura muito profundas, né? A gente separar uma criança da mãe biológica é um trauma, né, muito complexo. Então, como é que a gente constrói confiança com uma criança, né, que já passou por tudo isso? Então, a TBRI tem esse entendimento teórico, esse embasamento científico, mas também traz ferramentas para os pais e profissionais. Porque o que acontece? E isso é muito interessante da gente entender, tá? Os traumas, no contexto do relacionamento, eles são curados no contexto do relacionamento. Com certeza. Então, curados no sentido de ressignificação. Né? Então, a gente vai precisar criar novos relacionamentos, novas conexões para ressignificar todas aquelas experiências passadas que a criança viveu. É como se tivesse que abrir novos circuitos no cérebro, circuitos mentais, para que aqueles outros circuitos que já estão cristalizados do abandono, da não confiança, possam, então, ser abertos e diminuir a importância desses aqui enquanto a gente fortalece os outros, é isso? Isso. A gente já sabe que o nosso cérebro é moldado pelas experiências e relacionamentos que a gente tem. Exatamente. Né? Até 1980, isso é interessante na adoção também, né? Os pesquisadores acreditavam que o cérebro era moldado pela genética. Exatamente. Somente pela genética. E a genética tem um peso na adoção, né? Que é muito grande. Exatamente. Né? Mas hoje a gente já sabe que não. Né? Que são as nossas experiências e os nossos relacionamentos que moldam o cérebro. Então, que vão determinar, né, como é que as coisas vão desenrolar. Então, a TBRI vem para dar esse direcionamento mais assertivo para os pais. Porque, assim, eu venho da área clínica, né? Psicanálise. É muito subjetivo. Não, e tem uma coisa, assim, não contrário, mas, assim, ontem a gente estava até brincando aqui, eu acho que Freud foi genial pro seu tempo,
sem sombra de dúvida. Ele abriu portas inacreditáveis, mas para um grupo de comportamentos. Por exemplo, se você pega a teoria freudiana e você tenta encaixar determinadas coisas do mundo atual, como dependência de jogos, como dependência de pornografia, como transtornos de personalidade, não diz nada, não encaixa nada. Então, assim, a psicanálise é um estudo maravilhoso de se fazer. Você nota ali uma coisa disruptiva do conceito que tinha na época, mas ele não dá conta, ela não dá conta. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter este conhecimento, mas ele, por si só, não é eficaz para a grande maioria dos comportamentos que a gente vê hoje. Para adoção, por exemplo. Então, assim, para as neuroses, para as ansiedades, eu acho perfeito. Agora, não dá para a gente... Precisa de uma complementação. Precisa de muito mais coisa. É como se... E eu também acho o seguinte, se Freud fosse vivo, meu amor, ele estava estudando. Ele não tinha parado lá, não. Ele estaria, tipo assim, gente, sabe aquele negócio que eu falei da cocaína? Que tinha um efeito antidepressivo? Amor, eu descobri que tem um sistema de recompensa. A gente não pode tratar a depressão com isso. Sim. Entendeu? Então, assim, o que eu fico muito, assim, porque tem pessoas que se fecham numa escola como se aquilo fosse uma religião. E não é. Todos os conhecimentos são somatórios. Talvez você tenha tido uma frustração na clínica por isso, porque você tentou pegar a teoria psicanalítica e aplicar em todos os casos. Não é possível. O ser humano precisa de conhecimento atualizado. A gente vai fazendo que nem os computadores, a gente vai atualizando o sistema. Bem, né? Graças a Deus. Então não é nada contra Freud. Eu adoro Freud. Adoro Jung. Eu acho que Jung não foi muito reconhecido. Eu acho que Jung abriu uma questão de espiritualidade muito bacana que Freud não abriu. Mas, assim, não é ficar como se aquilo fosse uma religião, tem que ser daquele jeito pro resto da vida. É somar o conhecimento. Talvez a sua frustração foi essa. Talvez sim. E não exatamente com a psicanálise, mas com usar somente a aplicação. Exatamente. A limitação da aplicação. E aí, quando você vai para a teoria da confiança, das relações baseadas em confiança, você vê, também você tem que pegar a teoria do apego, você tem que pegar a neurociência, não existe um conhecimento que você... Assim, isso aqui vai ser único. E, por exemplo, você está falando da TBRI, né, da relacionamento de confiança. Vale para adoção, mas vale para todo mundo. Para todo mundo. Só que tem que na adoção é fundamental. É assim... se não tiver, morre-se efetivamente. Sim. Nas relações, se tiver, melhoram-se as relações, né? No desenvolvimento comum. Então, bacana isso, porque um conhecimento que hoje chegou limitado para isso, ele vale para todo mundo. Basta abrir a porta, né? Sem dúvida, sem dúvida. A base da metodologia é a conexão. E nós somos seres relacionais. Exatamente. Né? Nós precisamos do outro. Então, a conexão é a base de todos os nossos relacionamentos. E muita gente me pergunta, né? Como eu falei, eu não sou mãe adotiva, e muita gente pergunta no Instagram se a minha filha, né, foi adotada e tal. E eu falo que não, mas que eu uso todo esse conhecimento com ela, obviamente. Não, porque você não é preso para só isso. Porque ela começou falando assim, não, porque eu não tenho... Você quase que diz assim, eu não tenho esse lugar de fala, mas você tem o lugar de entendimento, de empatia, né? De observação e de ir atrás para dar soluções a um problema que nem era seu. Então, assim, entre aspas, o problema é sempre nosso. Sim. As crianças, eu costumo dizer que os índios estão certos, as crianças são da tribo humana. Exatamente. As crianças não são um problema da mãe e do pai. Todo mundo tem que participar. Mas essa coisa de você ir buscar, e de alguma maneira estava no seu sentido e propósito de vida, porque o negócio foi esbarrando, e você... né, não querendo, ou tipo assim, não sei, talvez. E aí a coisa se concretizou de uma tal maneira que eu falei, deu a sensação de que você era míope, botou um óculos. É isso. Não, foi exatamente Seja como isso. for, é isso. Foi exatamente então, isso. explica um pouquinho a teoria, a TBRI. TBRI. Bom, então, retomando, TBRI é uma sigla, Intervenção Relacional Baseada na Confiança, uma metodologia com foco na adoção, que leva em consideração os traumas
interpessoais. Então, o que a gente chama de traumas de relacionamento? Negligência, abandono, rejeição, abuso físico, sexual, emocional, tá? Ruptura no cuidado, enfim, separações, de um modo geral, tá? E trauma complexo seria de forma crônica, prolongada, que é o que acontece na adoção, né? As crianças, elas passam por muitas situações de rejeição, de abandono, de rupturas, tá? Então, quando essa criança sai da casa da família de origem e ela vai para o acolhimento, ela tem uma ruptura do cuidado, né? E ela saiu de lá porque existia algum problema. Ou ela estava sendo negligenciada, ou ela estava sendo abusada, agredida, enfim. Então, ela tem uma ruptura, né? Então, essas crianças, elas vão num contínuo, né? E aí, a hora que ela está na instituição de acolhimento, ela tem outra ruptura e ela vai para a família de adotiva. Possível, né? Família adotiva. Né? Então, assim, são traumas complexos. E dependendo, né, Rê, desde a gestação. Porque pode ter, né, o que você trouxe no primeiro momento é aquela criança que nasceu num lar e, de repente, algo social aconteceu ali e teve que ter essa ruptura. E tem aquele que, desde a gestação, já está sendo negado, né? Sim, a gente leva em consideração todo o período gestacional. Tá. Né? Então, é o trauma intrauterino, porque a gente já sabe que o bebê sente tudo que a mãe sente. Né? Então, para um bebê que está dentro do útero, gritos, por exemplo, Isso. Né? Um ambiente instável, uma mãe liberando cortisol o tempo todo, porque está vivendo relacionamentos abusivos, né? Ou porque não tem o que comer no outro dia, enfim, por N razões, isso tudo vai sendo passado para o bebê. Né? E a gente já tem um prejuízo no desenvolvimento desse feto. E aí essa criança nasce, enfim. E o que eu falo é o seguinte, que esse é outro conceito da adoção que a gente precisa desconstruir. O bebê também sofreu traumas complexos. Esse bebê que foi adotado, tá? Porque todo mundo fala, porque adotar criança mais velha é perigoso, né? Melhor adotar um bebê. Então, esse bebê também sofreu traumas complexos, justamente por causa disso. Sim, não é só a criança mais velha. O bebê também. Ele não é uma folha em branco. Que as pessoas acham que, vou pegar com meses, ou sei lá, 8 meses, até 1 aninho, porque aí ele não lembra de nada. Tá em branco a folha, eu vou fazer do meu jeito. Isso, vou moldar exatamente, essa criança. Exatamente. Então, mas ninguém é uma folha em branco. Exatamente. Né? E realmente o bebê não tem memória explícita, mas ele tem memória sensorial. Sensorial, exatamente. E a gente já vê isso nas questões do trauma. Então, esse bebê, por exemplo, pode ser uma criança depois lá na frente que sente o cheiro do álcool e isso serve de gatilho para que ele reviva momentos que ele não sabe nomear, que ele não sabe... Não sabe nem identificar, mas que estão ali. Né? Então, mesmo assim, na melhor das hipóteses, uma mãe que teve o bebê e resolveu fazer a doação desse bebê. Esse bebê sofreu traumas complexos. Com certeza. Porque teve a ruptura do cuidado, porque você pode imaginar uma gestação de uma mulher que decidiu entregar o bebê para adoção. O tanto de sentimentos conflitantes, né? O tanto de cortisol, adrenalina, que está sendo liberado ali, esse bebê está sentindo tudo. Então, a gente tem uma gestação difícil, a gente tem uma entrega legal, então, essa ruptura do cuidado, né? Então, o bebê, ele também sofre traumas complexos, tá? E o trauma, isso é legal da gente Você está falando que independe da idade, né? Sim. Se você está achando que vai pegar um bebê e tá zerado, não vai acontecer isso. Não vai. E o luto também. As pessoas não entendem que o bebê também vive o luto dele, da forma dele, lógico, sem entendimento cognitivo, como as crianças também não, né? Na maior parte das vezes, dependendo da idade. Mas eu já presenciei, assim, atendi famílias que o bebê chorava desesperadamente. Porque não está acostumado com aquele toque, com aquele cheiro, com aquele ambiente, né? Que o bebê recusa o cuidado, então, assim, não aceita a mamadeira que a mãe está oferecendo, né? E isso tudo é impacto do trauma, impacto do luto, né? Então, o bebê, ele também tem seus desafios. E isso é algo que a gente precisa dizer, porque senão a gente fica colocando a adoção tardia como o problema, né? Então, assim, a solução seria todo mundo adotar bebê, porque daí a gente não teria problema de comportamento, de vinculação e tal, e não é bem assim,
Nos dois casos, vai ter que se investir muito nessa relação de confiança. Muito. E é isso que eu falo. É lógico que a conexão é para todas as relações, mas na adoção a gente precisa ser muito intencional, sabe? A gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança. Eu sempre falo, a gente tem que saber quem é essa criança que chega pela via da adoção, o que ela carrega, quais as Ela não pode necessidades ser uma que ela tem. fantasia minha, né? Assim, porque tem gente que adota criança, porque eu não pude ter filho, então eu vou adotar, porque eu tô muito sem perspectiva, isso vai preencher minha vida. Isso é outro trauma que você dá pra criança, né? Outro trauma. Porque você Ou já aquele casamento tá horroroso e eu vou Exatamente. adotar uma criança, usa como um objeto para tentar Preencher salvar alguma vazios, coisa né? dela, não da criança. É. O amor do casal. né? ela tá indo buscar ali algo que é para ela. Aquela criança ali é só o objeto dela. Isso. E por que, então, que a gente Aí é precisa de outro preparação? Né? Por que a gente precisa investigar as motivações dessa família? Por que você quer adotar? Você tem que adotar porque você quer ser pai e mãe. Se tem outro motivo para além deste, tá errado. Não traumatiza mais, né? Não vai dar certo. Não, e não traumatize mais, né? Mas eu falo, gente, a adoção é para todos. Todos. É nossa responsabilidade. Uhum. Né? Cuidar dessas crianças, cobrar políticas públicas, enfim, dar apoio para essas mães que querem fazer entrega legal. Adoção é para todos. Adotar, não. Adotar não é. Tá. Adoção precisa de preparação. Não é tão simples assim. E assim, é uma das coisas que eu falo muito, né? O que você está diferenciando de adoção e adotar? Adoção no sentido... Adoção é para todos. Você falou Adoção é para todos. Falar sobre adoção, entender Entendi, sobre o adoção. isso. O adoção, assunto todos nós adoção, precisamos falar. Saber, Isso. falar, Mas não quer dizer que compreender. eu Vou estou adotar. preparado para Porque, adotar. por exemplo, eu vou na casa de um casal amigo que adotou uma criança. Eu também tenho que ter um conhecimento de como me portar. Porque senão, eu sou a tia chata que chego lá e falo, essa criança só chora, hein? Eu não posso falar isso. Né? Eu digo sempre, se não sabe o que fazer, cale-se e observe. Porque vai ver que teu cérebro consegue captar alguma coisa intuitivamente que depois você fala, da próxima vez que eu for lá, eu notei que ele brincava com um tipo de brinquedo. Eu vou levar esse tipo de brinquedo. Né? É o que eu digo, é o bom senso. Isso é bom senso. Sim. Né? Mas vamos lá, adoção é para todos, concordo. Sim. Todo mundo tem que saber, porque todos nós hoje temos amigos e famílias e parentes que adotaram uma criança e que isso é ótimo, e a gente tem que saber se portar também. Sim, sim. E entender como é que a gente vai se relacionar com essa criança, como é que a gente vai incluir essa criança, né, no dia a dia. Então, assim, escola. Escola é um lugar que a gente tem muito Problema, problema. imagino. Lógico, tem as demandas da criança, mas também, por outro lado, tem a instituição escola, que não conhece nada sobre adoção e que não Exatamente. consegue lidar com essa criança em sala Então, de esse aula. assunto também tem que ser assunto Das das escolas. Tem, por isso que eu falo, né? adoção é para Tem todos. que ter um especialista que vá lá e fale sobre isso. E que as pessoas estejam dispostas a ouvir de fato. Com certeza. Uma coisa que eu vejo, Renata, assim, desses amigos e casais que adotaram, e a maioria deles tem uma condição financeira razoável, sempre vou dar o melhor. Aí escolhe a escola mais elitista que tem, sabe? Bilíngue, trilíngue. E eu Leva sempre aquela criança ao sofrimento. e eu sempre tive uma sensação, primeiro que eu não sou muito dessa coisa, todo filho tem que fazer intercâmbio. Eu não fiz e sou muito feliz, sabe? Então, assim, criam-se umas regras que eu acho que não são regras. Eu acho que, tipo assim, porque o outro vai, porque tem que ir à Disney. Eu nunca fui, sabe? Acho maravilhoso. Quando tive dinheiro, botei meu pai e minha mãe para irem, porque eu falei, eles têm que ir agora. Eu tenho a vida inteira para ir. Então, assim, essas coisas que tem que não me ligam, sabe? Eu acho que tem um bom senso. E essas crianças, eu sempre olhei aquilo e falei, tem certeza que vai botar numa escola assim? Porque, assim, uma escola com um nível muito alto, ela já cria uma bolha de elite que não é confortável. Entendeu? Que não é muito confortável.
por que essa necessidade de querer dar o melhor, como tipo assim, porque o primo estuda na escola de negócio de Harvard, vou preparar essa criança. Gente, primeiro vamos pensar como é que essa criança vai ser feliz, sabe? Então, o que é dar o melhor? Sabe? E eu vi, assim, experiências dessas crianças serem muito rejeitadas em escolas muito tidas como super legais, talvez sejam super legais, uma opção de coisa para quem quer fazer uma carreira internacional. Porque, gente, a gente pega uma criança, a gente quer que ela... Você quer ser, o teu sonho tem que ser como é que eu me conecto a ela. Sim. Isso, se ela vai fazer faculdade, se ela vai fazer doutorado, mestrado, eu acho uma loucura isso, sabe? Eu acho que é uma vaidade de dizer, olha, eu estou dando a melhor escola. Sabe quanto custa? 20 mil. Aham. Tá. Talvez ele se sinta extremamente mal nessa escola. Uhum. Por quê? Porque ele não se acostumou, ou ele tem que saber que tudo que a gente tem também é para ele. Ok, isso tudo. Mas ele tem sentimentos de abandono ainda. Ele ainda não confia suficiente para confiar num grupo de escola que é muito complicado, né? Sim. Você passa por essa... Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza. Esse é um problema que a gente enfrenta, porque sim, os pais querem dar o melhor, né? O que quer que seja isso, né? No contexto de cada um. Mas, inicialmente, o nosso foco tem que ser o vínculo. Com certeza. Nada é mais importante do que fazer essa criança se sentir segura, pertencente, cuidada, respeitada, ouvida, tá? Então, o que eu sempre recomendo para os pais? Foca no vínculo. Mantenha essa criança o mais próximo da realidade dela até então. Se possível, na mesma escola. Às vezes não é possível, porque adota em outro estado, em outra cidade. Mas assim, se tá na mesma cidade, se for possível, mantenha a mesma escola. Já é muita mudança para essa criança. Manter até a estruturinha da casa. Não, e outra coisa que parecida. eu noto, por exemplo, ela fez um vínculo com algum amiguinho, né, ou de pracinha, ou do prédio, ou sei lá, de onde for, e fala, não, mãe, mas eu quero estudar na escola do fulano. Por que não na do fulano? Mesmo que essa do fulano, mas é muito fraca, ok. Então, mas esse é outro problema. Por quê? A gente tem... O trauma afeta 5 áreas importantes do sistema. Corpo, cérebro, crenças, biologia e comportamento. Então... Muitas vezes a gente tem um cérebro que foi impactado pelo trauma, que tem dificuldade de aprendizagem, que tem dificuldade de concentração, de atenção, de memória, né? Isso tem a ver com o funcionamento cerebral dessa criança, com a química cerebral que é diferente, né? Então, são problemas estruturais e problemas bem importantes da gente olhar. E aí você coloca essa criança numa escola... que ela não consegue acompanhar. Exatamente. Aí ela se E sente aí, horrível. fica mais inferior. Autoestima cada vez mais baixa. O sistema de crenças já está afetado. Já tá. Reforça. A gente reforça. Só está reforçando. Isso. E muitas vezes, por exemplo, porque aprendizado tem a ver com afetividade. Total. Você só aprende com afeto. Aquele professor que te afeta, que faz você se sentir importante, que faz você... Às vezes, a importância é o professor olhar para você. Tipo, você me ajuda? Você podia pegar não sei o que lá para mim? Porque ele se sente importante, às vezes, com isso. Se você não entende isso, aí o que acontece? A maioria das crianças que entram numa escola, são adotados, rapidamente são classificados como, tem dislexia, tem TDAH, tem... Talvez até tenha, mas não é a principal coisa a fazer. A principal coisa é, tipo assim, como eu faço ele ter afeto no aprendizado. Acolhimento, né? Não, afetividade. Porque assim, quando eu tenho TDAH e, para mim, a afetividade no meu ensino foi fundamental. Os professores que me capturaram afetivamente, eu aprendi a ter matemática. Eu era CDF matemática, eu odiava matemática, mas eu tinha que fazer aquilo para agradar um professor que confiava em mim. Então, assim, fica nessa coisa, leva. E a afetividade disso? Sim. Por isso que eu estou falando, o professor, ele, não estou dizendo que ele vai dar um atendimento melhor
a criança adotada, mas ele tem que dar um olhar diferenciado. Sim, exatamente. Não é? Aham. Porque assim, se o professor não entende isso, ele não vai ficar tipo assim, ai, tá horrível o seu caderno. Elogia o que tá bom. Ah, mas não elogiou do outro. O outro é diferente. O outro tem que elogiar. Aham. Provavelmente, espera-se que tenha uma família que fale, nossa, isso aqui você errou isso aqui, mas isso aqui você arrasou, Uhum. né? Como é importante isso de você ter o preparo dos professores. Porque tem professor que fala assim, não posso tratar diferente. Todo mundo tem que ser tratado igual, mas as pessoas são diferentes. Nossa, mas é exatamente isso. Gente, é exatamente isso. Eu falo muito que a adoção é diferente, né? E quando eu falo isso, não é que é melhor ou pior, mais fácil ou mais difícil. Fica mais diferente. difícil quando a gente não tem conhecimento, Exatamente. né? Mas não é... E aí as pessoas pensam, né? Nossa, mas você não tá sendo preconceituosa? Né? Não. E eu acho que é exatamente o oposto, tá? Não é para fazer diferença entre as crianças, é para fazer diferente. Então, é atender as necessidades de cada um, porque ninguém é igual, Exatamente. né? E se a gente olhar especificamente para a adoção, essa criança passou por situações que as outras crianças biológicas não A passaram, maioria delas não. né? Então, a gente não precisa está dizendo que levar não isso. tenha traumas afetivos em crianças de Muitos. lares comuns. Tem também. Aham. Mas assim, da criança adotada, isso já é explícito. As outras pode ser que a gente descubra. Isso, aham. Pode ser até que a criança, uma criança também que está sofrendo traumas, de alguma maneira se torne amiguinha daquela adotada. E a gente fala, mas do nada. Aquela criança super não sei o quê, da família tal, agora é a melhor amiga da fulana. Alguma coisa eles têm em comum. Sim, não estou falando isso exatamente, Sim. acho legal esclarecer, né? Até porque a gente tem os estudos hoje dos ACEs, né? As experiências adversas na infância, e o trauma é uma questão, né, de vivência coletiva, Exatamente. né? Mas situações muito específicas da adoção. Então, por exemplo, por mais que essa criança biológica vivencie traumas ou negligência ou alguma coisa dentro de casa, ela não foi retirada da sua família de origem. Né? Ela não viveu numa instituição de acolhimento. Então, ela teve experiências que são muito diferentes. Por isso que ela é uma criança que é diferente. E quando a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, a criança que foi adotada, ela se destaca de maneira ruim e ela vira criança problema. Exatamente. A criança que não aprende, a criança que é agressiva com os colegas, que não sabe socializar, entende? Exatamente. Mas Todos os rótulos ali vão pra todos ela. os rótulos. Só que, na verdade, o que está acontecendo? Esse é o funcionamento dessa criança. Por isso que a gente precisa entender como é que essa criança funciona. E você está falando do aprendizado, eu acho isso muito legal. Porque sim, tem a ver com o afeto e tem a ver também com a segurança. Porque o que acontece? Se a gente pensar no esquema cerebral, assim, de uma maneira muito simplista, muito, né? Vou até fazer uma mímica aqui para vocês entenderem, tá? Eu vou dividir o cérebro em 3 partes. Tá? Então, a gente tem a amígdala, que é uma estrutura dentro do cérebro, que detecta o perigo, as ameaças, né? Uma estrutura As emoções, primitiva. A gente tem o cérebro inferior, que é responsável pelas funções instintivas, Batimento reativas, cardíaco, isso, respiração. A gente não tem controle sobre isso, a gente não precisa pensar que tem que respirar. A gente está Exato. simplesmente respirando, isso está acontecendo. Ainda bem. Ainda bem. Uma coisa a menos A pra menos, gente fazer, né? Claro. E a gente tem a parte superior do cérebro, que é o neocórtex, responsável por funções mais complexas. Solução de problemas, empatia, autorregulação, enfim, né? O que acontece? Essa criança que foi adotada e que sofreu traumas, ela tem um funcionamento cerebral diferente, lembra? Já falei sobre isso. Tem estudos que mostram que a amígdala dela pode ser até 2 vezes maior do que a amígdala de uma criança que E cresceu. mais hiperativa também. Sim. Não necessariamente só em tamanho, mas em atividade. Isso! Ela é uma neuronal. amígdala sensível. Exatamente. É como se fosse um alarme. Ela é Isso. um sensor de alarme o tempo todo O tempo todo. ligado. Isso. Essas crianças vivem em hipervigilância. E por isso que existem muitas suspeitas de diagnóstico de TDAH na adoção. Porque os sintomas se confundem. Então, essa Exatamente. amígdala é hipersensível, ela detecta perigo o tempo todo. Então, essa criança vive em hipervigilância, ela escaneia o ambiente o tempo inteiro, porque ela está procurando perigo. Ela está no modo sobrevivência, Exatamente. né? Ela precisa E sobreviver. muitas vezes essa hiperatividade da amígdala acaba dando uma hiperatividade cerebral como um todo
e que sobrecarrega o frontal, mas não é um TDAH primário, é secundário ao trauma. Isso é muito claro, eu sempre vi isso muito claro. Maravilhoso, mas é porque Então, você tem conhecimento do trauma. Não, porque eu sempre diferenciei o que é primário, o que é secundário. Porque eu chego a fazer o diagnóstico assim, isso aqui é o primário, isso aqui é secundário, é esse, secundário é aquele outro. Porque o primário, o TDAH primário, ele não tem amígdala hiperfuncionante, ele não tem a história de traumas, ele é. Agora, isso que eu tô falando, o excesso de atividade da amígdala pode fazer o compromete exatamente, o sistema cerebral como um todo, sim. Exatamente. E aí, voltando para a história da escola, então, o que acontece? Essa criança hipervigilante, que está com a amígdala super sensível, né, detectando o perigo o tempo inteiro. Escola é um ambiente caótico. Hostil. Traumático para mim. Né? Então, torturante. E assim, com muitos estímulos. É muito barulho, né? É muita rigidez, é muito estímulo visual. Então, você entra na sala das crianças, principalmente as menores, é um monte de trabalhinho pendurado, né? Para todo que é lado, é a lousa desenhada e tal. Então, essa criança com a amígdala hipersensível, ela está no modo de alerta máximo dela. E aí, o cérebro, o que ele faz para se proteger? Quando ele está se sentindo em perigo, o que ele faz? Ele desliga o cérebro superior. Modo instintivo ativado. Então, essa criança, ela não vai aprender. Obviamente, o cérebro superior dela está desligado, ela precisa sobreviver, é esse o foco dela. Com certeza. Então, quando a gente consegue trazer segurança para essa criança, atender as necessidades dela, a gente vai acalmando essa cérebro. amígdala, o sistema límbico, né? E aí ele começa a funcionar. A funcionar de forma saudável. E aí essa criança consegue aprender, consegue se relacionar. Mas se ela tá nesse modo de alerta, esquece. Esquece. Ela Ninguém não vai aprende aprender. em modo de alerta, né? E assim, essas crianças, elas são tidas, por exemplo, como crianças muito agressivas. Por quê? Por exemplo, tá todo mundo lá na fila, saindo para o recreio, para brincar, para a aula de educação física, enfim. E aí a fila tá andando. De repente, a fila para. O coleguinha de trás estava lá todo distraidão tal, e não percebe, tromba nessa criança, da amígdala, hipersensível. O que essa criança faz? Ameaça. Ela tá em modo de alerta, ela vira. Bum, reage instintivamente. Ah, porque essa criança é agressiva, porque olha só, o colega só encostou nela. Ok, mas ela não tá com o cérebro superior funcionando, ela tá no modo de alerta, alguém encostou nela, ela tá se defendendo, ela tá no luta e fuga. Né? Que é o que a gente chama, esse cérebro vive no luta e fuga. Então, tem todas essas questões para a gente levar em consideração quando a gente vai escolher uma escola para essa criança também, né? Porque se a gente coloca essa criança numa escola muito forte, ela não vai acompanhar, porque o cérebro dela não está preparado para isso, porque ela tem sim uma defasagem, provavelmente, né, de falta de estímulo. Né? Então, assim, não é esse o foco. A gente, às vezes, acaba dificultando, porque daí a autoestima dela vai ficar pior, né? Essa criança não vai se sentir entendida, não vai se sentir acolhida, dependendo da pressão que os pais fazem por conta de notas escolares e tudo, isso vai prejudicar a relação. Mais estresse, mais hiperativação da amígdala. Então, o foco inicial na adoção é sempre o vínculo. Gente, o resto é resto. O que eu falo para as famílias? Você quer ter uma adoção de sucesso? Você quer ter uma adoção? Primeiro, se prepare, obviamente. Mas, assim, fique em casa o máximo de tempo possível. Com essa criança. Quando a sua criança chegar. Faça o mínimo de mudanças que você conseguir. Então, mantenha... Em relação à vida que ela levava antes. Tem que ser uma coisa gradual. Isso. Mantenha a rotininha dela, do acolhimento. Ai, Renata, mas essa criança chega assistindo muita tela. Ok, eu entendo, não sou a favor da tela, né? Mas... Também tirar tudo de uma vez. Também é perigoso. Né? Isso. Mas vamos ela apresentando outros afetos com que ela vá criando emoções ali com aquilo e a gente vai se como se fosse uma dessensibilização, né? Ela precisa ter alguma familiaridade com a vida de antes. Então, por pior que seja essa rotina, eu acho que é importante tentar manter em alguns aspectos, né, do jeito que for possível, esse padrão. Para ir substituindo. Aos poucos. Para ser menos traumático. Exatamente. Porque, assim, o luto da criança é um luto deixar de ser novamente, né? Ai, essa questão do luto me toca tanto.
Foi o luto que me trouxe de volta para adoção, Sim. assim, num primeiro momento, né? E é um tema que eu gosto muito de falar, e eu acho que vale a pena sensibilizar as pessoas. Porque a gente associa muito luto à morte. Mas o luto, na verdade, é qualquer rompimento de vínculo. Com certeza. Então, Existe luto de morte viva. exatamente. Existe lutos em vida. Lutos Vai, em todos vida, nós Porque todo passamos, mundo né? realmente né, só Exatamente. associa isso à morte, mas não. Nossa, teve uma vez muito engraçada essa história. Eu estava, na época, sendo voluntária na instituição de acolhimento, né? Trabalhando com as educadoras e tal. E uma das aulas que eu fui dar era sobre luto. E aí, eu postei, né, no Instagram, e as meninas também postaram, luto, luto. E aí, uma das funcionárias que trabalhava lá, que tinha contato ainda com as que estavam, mandou um recado. Nossa, o que aconteceu? Quem que foi que morreu? Né? E a gente, Sim. não, ninguém morreu. A gente tá falando de luto na instituição de acolhimento. Aham. Né? Então, essa é uma associação que as pessoas muitas vezes não fazem. Mas a gente tem muitos lutos. Divórcio, mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de fase de vida. Aposentadoria. Com certeza, doença, né? A gente tem luto antecipatório, Com enfim. É. E na adoção tem muitos lutos. Muitos. Por parte das crianças e por parte dos pais. Não existe um processo de adoção que não seja permeado por um luto, gente. É muito importante a gente falar isso. Essa criança, ela sai da família de origem, ela perde absolutamente tudo. Ela não perde só o contato com o pai, com a mãe, com a família, com os irmãos. Ela perde o contato com o animalzinho de estimação, com os brinquedos que ela tinha, com os vizinhos, com a escola que ela frequentava, com a rua, com o cheiro. Gente, casa tem cheiro. Casa tem cheiro. O mundo que ela conhecia não existe mais. Ela é simplesmente arrancada de lá e colocada num outro lugar. E aí ela vai recomeçar do zero. Fazer novos vínculos, né? Ter novas roupas, ir para uma outra escola, fazer amigos e tal. E aí ela tá nesse mundinho dela. Aí ela é arrancada de novo para ir para a família adotiva. E essa criança chega enlutada. E o luto traz o quê? Comportamento. Uhum. Só que os pais não conseguem perceber, porque, assim, de uma maneira simplista, ela tá indo para um lugar muito melhor, certo? Os pais têm a expectativa de que ela vai ficar alegre, feliz e agradecida. Isso, exatamente. Então, assim, o que mais que essa criança quer? Né? Uhum. Tirei ela de um lugar horrível, coloquei ela aqui, né? E ela ainda tá triste, e ela ainda quer voltar para aquele lugar, né? E ela ainda quer ver aquelas pessoas. Quer. Sim, Porque aquilo é é a a vida referência dela. dela. Exatamente. Então, a gente vai ter que construir, a partir de agora, novas referências. Perfeito. Né? Novos relacionamentos. Mas isso não quer dizer que essa criança não vá sofrer por tudo que ela tá deixando para trás, por pior que seja, gente. Aquele era o mundo dela. Era o mundo dela, né? Então, o luto é um assunto que tem meu coração, assim, Uhum. porque é algo que... E, assim, os pais... Eu entendo que é difícil de lidar, né? Então, por exemplo, como que o luto aparece no dia a dia, às vezes, nas famílias, né? É quando a criança senta, a mãe faz aquele monte de comida gostosa e tal, a criança senta pra almoçar e fala assim... Ai, a lasanha da tia Ana era muito mais gostosa que essa. Aí a mãe fala, como assim? Né? E aí a gente pode, deve validar, né, todo esse sentimento de, ai, meu amor, eu imagino, você deve estar com muita saudade da tia Ana, né? A lasanha dela realmente era a lasanha mais gostosa do mundo, né? Ela fazia com todo o amor pra você, né? Enfim, você quer escrever uma cartinha pra gente mandar pra tia Ana, ou você quer... Desculpa, gente. Não, pode beber uma aguinha. Ou você quer fazer uma chamada de vídeo, se for possível, enfim, ou até visitar o acolhimento, em alguns casos. Então vamos ligar também. pra tia Ana, pedir pra ela fazer uma lasanhazinha, a gente vai lá pegar. A mamãe vai adorar também. Né? Tipo assim, a mamãe vai adorar. Sim, a gente precisa... Normatizar Aham, esses sentimentos do passado. com É. certeza. E isso daí não é só, né? A gente tem que ver que é luto para os dois lados. Porque aquela mãe também está numa expectativa de uma criança que foi desejada por ela, mas que não foi a que está ali. Então, em algum momento, se ela não está bem preparada para isso, a autoestima, a insegurança dela, essa criança não está me amando. Tá me odiando. Está me odiando. Tem mães E que aí, ela, em vez de ir para o acolhimento, ela vai para... Você está sendo ingrata. Exatamente.
você tocou num ponto muito sensível Isso é dos muito pais. importante. Aí, novamente, reativa a hipersensibilidade da mãe Exato, e o sistema exato. límbico da criança. Exato. Né? Tipo assim, bom, ela tá me ameaçando. A Sim. voz Eu te alterou. tirei daquele lugar e você tá sendo ingrata comigo. Exatamente. Meu amor, o que que eu tô te fazendo? Exatamente. Porque ela não tá sabendo lidar com isso também. Com certeza. Com certeza. Por isso que a preparação é importante. E eu falo, é conhecimento teórico, entender quem é essa criança que chega pela via da adoção, o que que ela carrega, quais traumas ela tem, né? Como é que ela se comporta, como é que ela funciona. E autoconhecimento. Também. Né? Porque é uma coisa que acontece muito, os pais levam para o lado pessoal. Uhum. Exatamente. Eu falo muito isso. Eu falo, não é sobre você, é sobre a criança. É claro que o que você faz vai ressoar nela. Então é isso. Se você chega e fala, porque você está sendo ingrata, né, e você fica bravo e tal, isso vai ter uma consequência. Mas inicialmente é sobre ela, é sobre o luto dela. Se você dá conta de olhar além do comportamento, isso é muito importante, gente, porque comportamento é a maior demanda dos pais na adoção. Lembra? Falei 5 áreas que o trauma Corpo. impacta. Corpo, cérebro, Cérebro crenças, Crença. biologia. e comportamento. Comportamento. O que acontece? A gente só vê o comportamento. Só que o comportamento é a capa do livro. É o que está ali em evidência. O que a gente bate o olho, é o que a gente enxerga. Só que tem todo um sistema que está desequilibrado. Então, não adianta a gente querer atuar no comportamento. A gente precisa olhar além do comportamento, entender qual é a necessidade que está fazendo com que esse comportamento apareça, atender essa necessidade para as coisas começarem a funcionar. Então, os pais levam muito para o lado pessoal, eles acham que é afronta, acham que, enfim, essa criança está querendo me tirar do sério, essa criança está, né, me irritando, enfim. E não é por aí. Ela está querendo comunicar que tem algo que não está legal. E você precisa tentar entender o que é, para fechar o ciclo do apego. Senão ele se perpetua, né? Essa disfuncionalidade se perpetua. Uhum. Estressa mais a criança, estressa mais os pais. Mais os Né? pais. Uhum. Agora, eu vejo que casais que não têm expectativas... eu tenho amigos que pegaram crianças e falaram assim... Eu perguntei, sempre pergunto, por que você está pegando? Né? Porque tem intimidade, não perguntaria se não tiver. Porque eu simplesmente me botei no lugar. E se fosse eu, gostaria que alguém acolhesse. Ponto. Eu falei, essa adoção vai dar certo. Uhum. Sabe? Porque não é uma adoção por Desejo, isso ou por porque eu aquilo. preciso. O que vier tá aí, né? A gente vai acolher Uhum. o que vier. Então, Sim. aí quando chega num ponto desse, é amor de verdade. Eu tô abrindo portas para um amor imprevisível, mas que é amor acima de tudo. Né? E tem que ser. Mas eu sempre falo que só o amor não basta. Com certeza. Tem que ter o conhecimento, Com certeza. porque senão você não sabe lidar com isso. Uhum. Não, a predisposição para amar, porque assim, quem está disposto a amar está disposto a aprender. Ótimo. Senão Gostei não muito é disso. amor. Uhum. Por exemplo, se eu tenho um relacionamento, eu estou disposta a amar, eu estou disposta a aprender com o outro que está chegando. Porque senão, meu amor, eu fico naquela coisa. Não veio montado no cavalo branco? Volta. Uhum. Não deu flores, não sei o que, volta. Não sei o que. Não é. Uhum. Eu tenho que estar disposta a aprender. Não existe amar sem disposição para aprender sobre o outro, né? E sobre a gente também. Também, porque a maternidade, eu falo que a maternidade escancara as nossas sombras, Com né? certeza. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, até porque a gente acaba enfrentando situações que a gente nunca imaginou que fosse enfrentar, né? Então, eu vejo muitos pais, isso é bem comum de acontecer, eu sempre me achei tão paciente e agora eu me pego gritando com meu filho, né? E, assim, eu não tenho a menor tolerância. Então, assim, são muitos gatilhos, né? E a adoção, como eu falei, né? São particularidades. Com certeza. Então, a gente receber uma criança, né? Um bebê, porque é isso, quantas famílias você conhece tem gêmeos, trigêmeos? Quase nenhuma, né? Um bebê já é caótico. Imagina quando a gente está falando de 2, 3 crianças, 4 às vezes, com
idades diferentes, demandas diferentes, né? Com medos diferentes. Gente, os pais ficam alucinados. Então, é isso, é conhecimento e autoconhecimento. São duas frentes aí para que as coisas funcionem bem. Rê, Verdade. a gente falou bastante, né? Porque isso daí é um tema que... Nossa. Muita coisa. Mas a gente já falou um pouquinho sobre cuidados, observações, né? Preparação para essa adoção. Mas, às vezes, a gente vê que o caminho está sendo todo traçado por vocês, ligados à psicologia, ao serviço social, e está fazendo um trabalho bem bacana. E a gente, às vezes, esbarra com essa questão jurídica também. Como que é isso? Como que é esse preparo também, né? Porque há muito tempo que eu não trabalho com isso, mas eu comecei muitos anos atrás, então hoje aqui não tenho nenhum conhecimento. Mas tinha uma questão, naquela época, não sei se continua assim, vamos começando a criança do abrigo, né? Que era abrigo na minha época. A preparação para adoção. Fim de semana vai para aquela casa. Aí vai. Aí quando ele voltava para o abrigo, ele voltava com febre, a família também desregulava um pouco. Aí na outra semana já vinha toda a preparação de novo. Aí essa criança e de repente se esbarrava com alguma coisa que voltava tudo lá atrás. Como que tá isso hoje? Porque isso me assustava muito. Porque começava um preparo tanto daquela família e de repente se deparava com alguma questão legal e aquilo se desconstruía de novo. Deu para você entender o que a minha dúvida? Se isso continua assim, como que está essa questão legal hoje? Questão legal em qual sentido? Jurídica mesmo, porque às vezes começa esse processo e de repente, por alguma situação... Você está falando, por exemplo, essa criança que ainda não está destituída. Isso. A família, alguém aparece, algum Isso. familiar. E aí para Não, todo esse processo. que está se propondo a adotar. E aí tinha aquela coisa de você fazer testes. Você já estava criando Tava vínculos no processo, aos pouquinhos do no processo. Aí vai para passar um final de Por semana. qualquer coisa. Aí, de repente, sei lá, alguma coisa surgiu no processo legal que tornou inviável. E aí é outro corte. Então, isso acontece, infelizmente. Né? E a nossa luta é justamente prevenir as devoluções, né? A retraumatização, os novos abandonos. E sim, acontece muito mais do que a gente gostaria. Tá? Muito mais. É uma realidade. Então. É uma realidade. É uma realidade dura, mas é. Então você vê, são mais de 20 anos que eu não tô atuando ali um pouco nisso. Então a gente ainda tem que evoluir muito ainda, né? Eu acho que tá com 5 profissionais especializados na terapia no Brasil. No Brasil tem que evoluir muito. Então, e por isso que eu tô tão feliz, né? Entendeu? Quando a doutora me mandou o recado, eu falei, nossa, a adoção precisa muito desse espaço. Com certeza. A gente tem que furar essa bolha. Porque o que acontece? Os pais por adoção se tornam os profissionais que entendem sobre esse assunto, que se unem nos grupos de apoio para trocar experiência ou, né, para apoiar outras famílias que passaram ou estão passando por desafios. Fica tudo nessa bolha. O Congresso, o ENAPA, é só sobre adoção. Não que não tenha que ter, tá? Não é isso que eu tô Mas a dizendo. sociedade como um todo tem que Isso. falar de Tem que- adoção. A gente Tem que precisa entender de expandir. adoção, concordo. Então, por exemplo, agora em São Paulo vai ter o 5º Congresso Internacional de Parentalidade. Não tem... São 4 dias de congresso. Não sei quantos palestrantes. Não tem ninguém falando de adoção. Jura? Gente, peraí, adoção é via de parentalidade. Adoção tem que estar em pauta. Adoção tem que ser discutida. Tem que ser, Perfeito. né? A Verdade. gente precisa atingir esses pais também. Eles ficam sem ter pra onde correr, sabe? Eles têm dificuldade e eles não sabem pra quem pedir ajuda. Perfeito. Por quê? Porque não se fala sobre isso. E assim, nesse congresso especificamente, tem gente falando sobre marketing. Óbvio, né? A gente tá aí nas redes Sim, sociais o tempo sim. todo. É importante. Não que não seja, é isso que eu tô dizendo. Né? Tem gente falando sobre desenvolvimento infantil, sobre adolescência, sobre inclusão, sobre ética, sobre marketing digital. E adoção, cadê? Onde a gente entra? Por isso que a gente tem que furar tivesse essa um vácuo, bolha. né? Um vácuo. Porque, assim, isso passa por direitos humanos. Todos nós entendemos de adoção. Estou falando isso, por exemplo, a ministra Macaé, que eu admiro muito, eu acho que talvez ela não tenha nem essa noção. Ou se tem, ainda não se atentou para essa questão, que a adoção
é um assunto de todos, de Uhum. toda a sociedade. Todo mundo tem que saber. Sim. Por exemplo, quando eu comecei a te seguir e ouvir, eu falei assim, gente, sei que nada sei. Não, e é verdade, eu não tenho o menor constrangimento de dizer isso, porque assim, a gente tem que estudar cada vez mais coisas que a gente não sabe, porque o que a gente sabe já está lá, solidificado, deixa lá. Então, assim, um dos grandes prazeres desse podcast é isso, né? Quando eu falei, gente, eu vou chamar essa menina. Porque, assim, eu sei muito pouco. E ela está falando coisas que são absolutamente coerentes, né? Dentro de uma lógica, dentro de todas as minhas lógicas. Então, aquilo que você sentiu lá com a Sara, com a Sara Vargas, não é isso? Eu comecei a te ouvir, eu falei, gente, é isso. Não estou dizendo que isso é a minha especialidade, mas eu falei, caramba, faz sentido. tocável. Todas as coisinhas que a gente vai estudando aqui, estudando ali, isso monta uma coisa que a gente fala assim, isso faz sentido para todas as crianças. Para todas as crianças. Sim. Então, quando a pessoa fala, mas eu não vou estudar isso, ou não quero saber disso, porque eu não adotei ninguém, nem quero adotar. Ok, mas também vale para melhorar as relações com Sem qualquer dúvida. criança. Eu acho que o conhecimento salva, né? E quando você está falando, isso abre pra gente um novo olhar para isso. Só que não é falado. Eu acho que que como pessoa, não como um profissional, como traz lógica para tudo. Nem todo mundo está preparado e nem todo mundo tem que ser, mas todos nós precisamos viver a adoção. E ter uma ideia. E ter um pouco de Qual é o ideia. processo? Porque, assim, todos nós teremos traumas. Nossos filhos Sim, também terão. terão. Só que tem que... As crianças adotadas, isso já vem cronificado. A gente tem campanha de tudo, né? Mas não tem de adoção. A gente não tem uma campanha de adoção. Porque Não, a até campanha... tem, mas não com a profundidade... Que tem de um setembro amarelo, de um outubro Não, rosa. e não com de a um- profundidade da gente entender, se preparar para o processo, entender o processo e aprender com ele. Isso não tem. E a campanha não é somente... O que eu tô querendo falar da campanha não é assim, campanha para adotar. É para que todos nós Conscientização. conscientizar sobre esse processo. Senão vai o índice alto de devolução. Sim. Porque a gente vai se esbarrar em tudo. É na educação, é na saúde, é no convívio familiar, em tudo. Tem todo sentido isso. Sim, sim. Que bom. Eu acredito muito nisso. Não, com certeza. Está sendo muito bacana isso. Vamos para o repórter Pipinho, que tem muitas perguntas. A gente recebe, em média, 8 perguntas da comunidade. Dessa vez vieram 12. Que bom. O pessoal está interessado no tema. Acho ótimo. Eu achei ótimo também. Muito o bom. repórter Pipinho, ele surge com a comunidade Ser Humano Sustentável. É uma comunidade que foi criada logo quando a gente gerou o Pod People, de pessoas buscando muito querer mais sobre o conhecimento. Então ali eles têm todo o acesso a muitas informações. E aí, sempre que a gente vai receber o convidado, 15 dias antes, a gente apresenta você a eles. Pede para que eles não sigam você, mas que conheçam o seu conteúdo. E em cima desse conteúdo, eles geram as dúvidas deles e o Pipinho dá voz a eles através da gente aqui, perguntando para você. Podemos? Com certeza. Devemos. Vamos lá, devemos. Vamos lá, Bru. Primeira, quais são as principais etapas e critérios de uma família, que uma família deve seguir ao optar por adotar uma criança no Brasil? Então, a primeira coisa é se dirigir ao fórum da cidade, dar entrada na habilitação, seguir o passo a passo, todo o processo burocrático, tá? Mas o que eu acho mais importante foi o que eu trouxe aqui. Conhecimento e autoconhecimento, tá? Você não está levando um produto para casa, né? Não é algo que você compra e você fala, comprei uma roupinha ali, ai, não ficou legal. Exato. Vou trocar ou vou dar. Não é isso. E os critérios não são difíceis de seguir, né? Você precisa ser maior de idade, ter mais de 18 anos do que a criança que vai ser adotada, enfim, né? É simples. O processo burocrático, apesar, né, das reclamações com a lentidão, que também tenho ressalvas com relação a isso, ele é simples, né? O difícil é o processo interno.
É o seu processo. Então, é nisso que a gente precisa focar sempre, Uhum. né? Nesse processo de entender sobre adoção. E quando eu falo entender sobre adoção, eu não estou falando do processo burocrático. Eu estou falando desse processo de criar vínculo com essa criança que sofreu traumas. Eu estou falando de acolhimento. Eu estou falando de entender além do comportamento, que o comportamento vai aparecer, porque ele é impacto do trauma, ele é impacto do luto, né? Do medo, dessa amígdala hiperativada. Então, assim, o comportamento ele vai existir. Tá? Você tem que estar preparada. Você tem que estar preparado. Então, é isso. Perfeito. Está disposto a fazer uma nova conexão, que não será simples, mas certamente será muito proveitosa para os dois, se a coisa for bem feita, Sim. né? Deixa eu falar das etapas, Por né? Na favor. verdade, eu falei só dos critérios, mas assim, né, de um modo geral, você entra com a documentação, aí você é aprovado na habilitação, você vai ter que fazer um cursinho preparatório, isso existe em todas as comarcas, mas não é regulamentado. Então, cada comarca tem o seu próprio curso, né? O que eu acho bem ruim, porque aí a Muito gente não ruim. consegue Não tem, medir, exatamente. né? Se O aquilo que está atingindo e o que não atinge. Não dá nem Isso. fazer pesquisa. Não. Quais são os assuntos? Então, cada um escolhe os assuntos que acha relevante, né? Tinha que ter um padrão. Tinha, exatamente. E um padrão, é isso, de checagem, né? Para ver o que está funcionando ou não está, enfim. Então, você faz o cursinho da habilitação, você é habilitado. Aí, você preenche todo o perfil, né? Enfim, de escolha da criança e tal. E vai para a fila de espera. Né? Hoje a gente tem o Cadastro Nacional de Adoção, o Sistema Nacional de Adoção mudou agora, né? O SNA, de busca ativa, você consegue pesquisar crianças mais velhas ali no sistema e você vai aguardar a sua vez na fila. Seu telefone tocou, né? Você vai até o fórum, né? Vai ouvir sobre essa criança, vai dar o seu ok e dar continuidade. De novo, cada comarca faz de um jeito, tá? Então, tem gente que faz chamada de vídeo, tem gente que já vai lá, enfim, né? Não tem um padrão. Mas aí você vai conhecer a criança ou as crianças e vai dar, então, início ao processo de aproximação. São essas visitas, Sim. né? Então, vai até o fórum, aí um dia sai para tomar um sorvete, aí a criança começa a ir para casa passar o dia e depois para dormir, o final de semana, enfim. E aí, também sem um padrão, porque isso também é muito subjetivo, né? A equipe precisa estar preparada para avaliar se esse vínculo está sendo formado ou não, né? Quais são as ressalvas de cada um, parte da família e parte da criança, né? Para dar andamento no processo. E aí, essa criança vai de vez para casa, fase da convivência, né? De novo, ainda tem avaliações, né? Contato com o fórum, provavelmente com a instituição de acolhimento também. E aí, dando tudo certo, né, sai a guarda provisória e a adoção. Tá? Perfeito. Então, são essas Perfeito. etapas, mas não tem um prazo delimitado também, cada caso é um caso. E vai de Disso acordo tudo com eu cada acho comarca. que tinha que ter um preparo que fosse igual Sim, para sim. todo mundo. Senão a gente perde o parâmetro de saber o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso. Que é aquilo que a gente conversou. É. É tipo discutir mais sobre isso, criar uma cartilha sobre isso, Um padrão seguida. mesmo, né? E aí a gente até acrescentar alguma coisa de cada comarca, que aí eu até entendo, tipo, Mas ter uma base. né, um estado tem uma cultura diferente, Uhum. então aí Uhum. aquilo a gente acrescenta um pouquinho a mais. Mas ter um roteiro, uma base ali Exatamente. para isso acontecer. Não, sem dúvida, os 3 temas que são parte do meu trabalho hoje, trauma, luta e vínculo. Gente, você não pode ficar de fora do Não cursinho pode. preparatório de adoção. Como É os o pais basicão. vão adotar? É o basicão. Como os pais vão adotar sem saber disso? Exatamente. Sabe? E lógico, eu entendo, não dá para aprofundar, mas precisa dar uma pincelada para eles abrirem a mente e eles irem buscar as informações de forma mais Mas aprofundada. você tem que dar um conteúdo que seja lógico, consistente e correto. Porque senão fica o conteúdo, né? Mais bagunça Quase do esotérico. que ajuda. Que não ajuda. Aham. Né? Sim, Pode e é ter isso boa que acontece. vontade, pode ter muito amor, mas é uma coisa tão fluida. Ah, você vai sentir. Não, sentir tudo bem, mas eu tenho que sentir e agir. Exatamente. E agir assertivamente, Sim, de acordo com a demanda daquela criança. com certeza. Sem Uhum. Próximo, Bru. Renata, como o acompanhamento psicológico no pós-adoção pode ajudar a fortalecer o vínculo entre pais e filhos? Nossa, essa é a minha área mesmo, né? isso. Acompanhamento Aham. pós-adoção é, assim, a maior demanda que eu atendo, justamente porque
Não houve o preparo. Sim. E o comportamento tá 1000, né? E é todos, né? Sim. É pai, é mãe e a criança, o filho. Até o adolescente. cachorro. Até Sim. o cachorrinho vai entrar. Exatamente. Porque o que acontece, né? A neurociência tá aí para mostrar isso pra gente. A criança tá no modo luta e fuga, nesses momentos de desequilíbrio, a gente também entra no modo luta e fuga. Então fica todo mundo muito ameaçado, fica todo mundo sem conseguir raciocinar direito, sem conseguir buscar soluções lógicas para o problema, sem conseguir acalmar, porque como é que você corregula a criança se você está totalmente desregulado? Né? Então, assim, realmente fica um contexto meio de caos. Né? E como é que a gente faz, então, no acompanhamento pós-adoção para fortalecer esses vínculos? Mostrando para essa família o que está acontecendo com essa criança, né? O que ela está querendo dizer com todos esses comportamentos, né? Fortalecendo esses pais para que eles entendam que não é nada com eles, porque isso acontece muito, sabe? Não é nada contra eles, né? Também. Também. Eu sinto muitos pais bem fragilizados depois de muitas tentativas de engravidar, né? Tentativas frustradas, lutos mal elaborados. Eles dão entrada na fila da adoção e a criança chega e aí essa criança ataca, né? Ataca esses pais. E aí eu já ouvi, não foi uma vez ou duas, não. Por que eu fui inventar essa história? Eu não fui mãe biológica porque não era para ser. Eu não sirvo para isso. Eu não tenho esse dom. Então a gente precisa desconstruir essas crenças, ajudar na elaboração desse luto, fortalecer esses pais com conhecimento, né? Então, é isso que acontece com a sua criança, isso é impacto do trauma, ele age assim provavelmente por causa disso, a gente tem essas ferramentas aqui que a gente pode usar. Então, vamos modificar esse ambiente, vamos ajustar essa rotina, como é que tá o sono dessa criança. Então, assim, eu vou olhar para tudo. A TBRI tem 3 princípios: empoderar, conectar e corrigir. O empoderar tem a ver com necessidades físicas. Hidratação, nutrição, parte sensorial, sono, rotina. Conectar tem a ver com conexão, obviamente, toque, contato visual, tom de voz, espelhamento, Redo, né, que é uma das ferramentas que eu mais amo da TBRI, que é justamente, vou explicar porque é muito legal essa ferramenta. É uma ferramenta muito usada em rapport de empresa. Ai, desculpa, gente, tô me confundindo com o espelhamento, que são as duas que eu mais gosto. O Redo consiste em oferecer para a criança uma nova possibilidade de fazer aquilo que ela fez errado. Entendi. Por quê? Refazer. Refazer a ação. Redo, né? Refazer. Exatamente. Então, assim, pra gente criar novos caminhos neurais. Porque a gente não aprende com erro, né? A Monja fala muito isso. Monja Cohen, né? Cohen, não sei se é assim que fala o nome dela. A gente não aprende com o erro, a gente aprende corrigindo o erro. Então, não adianta você falar pra criança, tá tudo errado, você não tá fazendo direito. E como faz direito? Vamos dar oportunidade para essa criança? Então, se ela fala com você de um jeito meio torto, por exemplo, né, de uma forma meio agressiva, você pode falar, mas tá pedindo ou tá mandando, por exemplo, né? Vamos fazer de novo? Vamos pedir, então, direito pra mamãe? Né? E aí você dá a chance dela refazer. Porque não adianta você falar pra ela que ela fez errado. Como é que ela vai fazer certo? Né? Você precisa dar essa base pra ela. E o corrigir tem a ver com direcionar o comportamento, construir novas habilidades com essa criança, né? Então, é bem focado no comportamento. Então, é isso. A gente vai atuar dessa forma com as famílias, né? Para que o vínculo realmente seja construído, fortalecido, para que não haja devolução. Exato. Não, é que haja um relacionamento feliz para ambos os lados, né? Sem dúvida, possível. sem dúvida. Totalmente possível. Totalmente possível. Eu também acredito e já vivenciei, né? Com certeza. Através das famílias que eu atendo. É muito maravilhoso. É muito possível, sem dúvida também nenhuma. Acho. Próxima, Bru. Quais são as melhores formas de lidar com a rejeição ou adaptação difícil da criança após a adoção? Foi o que você falou, né? Foi, gente, e adaptação nenhuma é fácil. Quem que acha fácil adaptar tudo a gente novidade? tem que adaptar. Tudo. Um novo emprego, a nova escola, tudo na vida a gente tem que se adaptar. Tudo vai de acordo com a história daquela criança e os comportamentos e crenças dela para a gente poder intervir, né? Sim, e a gente não pode esquecer que é uma criança que tem muito medo. A base dessas crianças de sentimento é o medo. É o medo. Ela tem uma amígdala, né, hipersensível.
Então é isso, é a adaptação difícil da criança, que adaptação que não é difícil. Um bebezinho quando nasce também é difícil, quem é mãe biológica sabe. Gente, pra mim foi caótico. Caótico. Aquela fase de puerpério, de adaptação, pós-nascimento, pós-parto, aquilo é o terror, né? Então, como que a gente tá esperando que o negócio seja tranquilo? Uma criança que viveu traumas complexos, lutos intensos. Como que essa... Então, a primeira coisa é entender que não vai ser fácil. Não vai ser Mas simples. também não é nada contra você. Exato. É o processo dele que você vai ter que entender, né? Agora, ela está trazendo uma palavra que é muito importante, que é a rejeição, tá? A rejeição, tolerância à rejeição é uma das habilidades que os pais precisam desenvolver para que a coisa caminhe bem. Porque essa criança vai, inevitavelmente, rejeitar esses pais em algum momento. E é aquilo Até que a para gente testar, falou. né? Sim, até para testar. Até para testar. A lasanha da titia. Exatamente. também. A lasanha Pode ser da até uma Tiara. forma de estar ali testando realmente para validar se eles amam ou não. Exatamente. E você não é minha mãe, você não é meu pai, eu quero voltar pro abrigo, né? Isso aparece de N formas, né? Mas aí se os pais não conseguem entender o que tá por trás dessa fala, né? Que é o que acontece, por exemplo, a criança tá brincando. E aí a mãe fala, agora tá na hora de tomar banho. Você é muito chata. Você não é minha mãe. Gente, não é você que é chata. Chato é parar de brincar pra ter que tomar banho, né? Então, assim, é ter esse novo olhar pra adoção, pra parentalidade de forma geral, né? E aprender a lidar com tudo isso. Então, lidar com a rejeição é construção interna, né? De fortalecimento e adaptação. A gente, sim, tem muitas ferramentas para passar por esse período de uma maneira menos caótica. Porque isso também não precisa ser... né? O tempo inteiro sofrido, tá? A gente tem muito o que fazer para melhorar esse cenário aí. Quanto mais a gente vai acertando, fazendo a intervenção certa, mais esses comportamentos vão diminuindo, com certeza. Né? Próximo, Bru. O que é essencial para as famílias adotivas construírem laços de confiança com uma criança que passou por situação de vulnerabilidade? Gente, a conexão, obviamente, né? Mas uma coisa que, para mim, faz muito sentido e que eu sempre falo, é que a gente constrói apego atendendo necessidades. Sim. A gente constrói apego atendendo necessidades, né? Então, como é que você faz para construir laço? Você atende essa criança. E atender significa o quê? Cuidar, acolher, respeitar, dar voz, né? Fechar aquele ciclo do apego. E é muito curioso, porque assim, eu sei que é desgastante, eu também sou mãe, eu passo por isso. Mas todas as crianças testam isso nos adultos. Sim. Né? Sim, tem muita coisa que é da fase do desenvolvimento. Exatamente. Essa coisa, se é uma chata, não sei o quê, todas as crianças passam. E aí eu vejo muitas famílias reclamando, né, do desgaste, do dar banho, do trocar, do dar almoço, do estar junto, do brincar. E, gente, é assim que a gente constrói relacionamento. O relacionamento, ele cresce na intimidade, na troca, né? Não tem jeito. E quando a gente atende às necessidades da criança, a gente está construindo apego. Então, não terceirize. Por isso que eu falo, no começo, fica o mais tempo possível em casa com essa criança. E assim, não estou falando em casa fazendo 1000 coisas, mas o máximo possível focada nessa criança, né? Porque é assim que a gente vai construir apego. Então, a conexão é essencial, né? Que é a presença. E conexão envolve muita presença. Aliás, o Mindfulness é um dos centros, né, da TBRI, justamente por causa disso. Você não consegue fazer relacionamento, você não consegue entender o que essa criança está trazendo através do comportamento dela se você não está presente. E presente, que eu digo, é prestando atenção nessa criança, prestando atenção nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, né, em tudo que isso está causando, né, para você não se misturar ali, é realmente muito complexo, né, mas não tem outro jeito. A gente constrói apego atendendo a necessidade. Então, esteja presente, focado, disponível, aberto, né? Essa é a melhor maneira. E vale para todas as relações de pais e filhos, não é não? Para todos. Todos, vale. Próximo, Bru. Renata, gostaria de saber qual é a melhor maneira de contar à criança que ela é adotada
e se existe uma idade mais apropriada para isso. Isso. Aí, no caso, são né? bebês, né? Sim, quando vem sim. Aqueles bebê. que vem bem bebê. Uhum. Né? Mas essa é uma pergunta que aparece muito, viu? Eu Muito imagino. mesmo. Uhum. Imagino. Eu sempre gosto de olhar para isso pensando na dificuldade dos pais. Por que tá difícil? Né? O que tem nessa história que incomoda tanto? Né? Mas não tem uma idade certa. Aliás, eu sou a favor de contar desde sempre. Uhum. Então, por exemplo, deixa fotos dessa criança do dia que ela chegou em casa, à vista. Muitos acolhimentos têm um livro que eles vão colocando fotos e escrevendo coisas da vida da criança, né? Datas comemorativas, o presentinho que ganhou da fulana de tal, né? Fica tudo lá escrito, deixa esse livro à mostra. Leia livros com seus filhos sobre adoção, né? Isso desde sempre. Eu não sou a favor do dia da revelação. Eu acho que não é por aí, tá? E sempre que a família vai protelando, por isso que eu tô falando, quando a coisa vai se arrastando de, quando será que é o dia? É porque tem alguma coisa mobilizando aí dentro, é alguma insegurança que essa mãe ou esse pai, né, carrega, é alguma coisa que tá, né, que precisa ser cuidado. Então, a melhor maneira de contar é desde sempre, né, aos poucos, e eu acho bem legal quando o bebê chega, né, quando a criança chega bebê, dos pais poderem já contar essa história, mesmo que, mas ele não entende, não importa, você entende. E você falar também te ajuda a elaborar toda essa questão, né? Isso ajuda a elaborar o luto lá de não poder ter gerado, né? Você se ouvir falando, te esperei tanto, né? Quando você chegou, enfim, tudo isso vai ajudando na construção desse relacionamento. Então é isso, contar o quanto antes, da forma mais lúdica possível, né? Desde sempre. E fazendo aos pouquinhos, né? Em etapas, né? Uhum. Porque pode ser que a criança nem esteja ouvindo. Um belo dia ela questiona alguma fala. Sem dúvida, mas isso acontece. Exatamente. Né? Então, assim, quando a criança sai do primeiro setênio, que daí ela começa a entender mais as coisas, né? Ela não é mais tão concreta, ela quer mais informações. Exatamente. Depois ela entra na adolescência, ela quer mais informações. Então, você vai gradativamente contando a história dela, né? Mas a história da adoção é desde sempre, né? Quando você chegou, o quanto eu te esperei, como foi ter você aqui. A chegada. Isso dia. é desde sempre, né? E é muito legal, eu gosto muito quando a gente olha para os filhos adotivos e eles falam, eu não me lembro de quando eu fiquei sabendo, porque faz parte já do processo todo de construção dessa família. Eu tive muitas experiências com crianças adotadas, umas assim, não admitiam, achavam que a mãe adotiva tinha roubado, que tipo assim, minha mãe não me deixaria. E tive algumas experiências que era o contrário, né? A mãe falava muito tranquilamente, os pais, e o adolescente não falava. Aí a mãe falou, não te falou? Eu falei, não, mas a gente fala sempre isso com ele, desde sempre, nunca foi Aí tá. Aí, um belo dia, eu falei, não, aí seus pais, né? Aí ele falou assim, olha só, vamos combinar uma coisa? Eu não quero. Para mim, eles são meus pais e ponto. Eu falei, ok. Porque o pai e a mãe falavam aquilo, olha, doutora, eu não sei informar isso, porque quando ele chegou, né, eu acho que é assim, mas não era um tabu, uns pais maravilhosos, e ele falou, mas eu não quero. Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum. Uhum. Sim. E ele tinha uma coisa com os pais maravilhosa. Primeira vez, mas os pais são maravilhosos, isso. Admiração pelos aqueles pais, sabe? E ele falou, não quero. Para mim, eles são meus pais. É possível construir vínculo né? forte, mas saudável. Foi que ele não queria. Uhum. Entendeu? Eu falei, não, então deixa, não tem problema nenhum. Né? Os pais ainda falaram, será que isso é algum problema? Eu falei, não, o problema é que isso só denota que vocês souberam fazer uma construção tão sólida que ele... Como se ele falou, eu nasci quando eu comecei com eles. Se isso vai dar problema um dia, eu não sei, mas o fato...
possivelmente, em algum momento, ele vai querer conhecer as origens, porque isso faz parte, né, de montar esse quebra-cabeça. Faz parte da identidade, né? Então, saber de onde eu vim, quem são essas pessoas, né? Então, é muito comum, mas Quando é possível, né? Sim, quando é possível. Mas eu não vejo como uma ameaça esse vínculo. Não, é né, muito de bem jeito nenhum. construído. Nesse sim. caso, era muito bem construído. Próximo, Bru. Como orientar famílias que desejam adotar, mas tendem a optar apenas por recém-nascidos, evitando a adoção de crianças mais velhas? Foi o que a gente falou logo no início, né? Sim. A gente tem que desmistificar a adoção. A gente precisa entender que cada fase tem seus desafios. E as famílias precisam olhar para aquilo que elas são capazes de cuidar. Então, por exemplo, já ouvi isso, né, de uma família. A gente está no processo de aproximação de uma criança, ela está com 4, 5 anos. Mas a gente não está conseguindo, porque tem a fase do desfraude, a gente acha que não consegue, não quer passar por essa fase. Então, é isso, gente. 3, 4, 5 anos é a época de desfraude. 6, 7 anos é a época da alfabetização. Então, assim, o que você dá conta de lidar, né? Porque cada fase tem os seus desafios, né? Então, assim, tem pai que fala, não, eu não quero uma criança mais velha, que tenha mais autonomia. Apesar de que existe a regressão na adoção, apesar de que, não sei, que a idealização desses pais, né? A minha filha tem 4 anos e tem dia que ela me chama na madrugada. Eu tenho que ir lá, eu acordo. Sim. Né? Então, assim, a gente também precisa Talvez trabalhar fará essas isso até na expectativas. pré-adolescência, em algum momento de fragilidade. Sim, com certeza. Né? Então, desmistificando isso e entendendo o que essa pessoa busca. Ela quer mesmo passar por essa fase do recém-nascido, do cuidado, ou ela tem a questão da genética ainda muito forte, né? Entendendo que a genética tem um peso muito grande. O que está acontecendo? Né? A gente precisa investigar. Perfeito. Próxima, Bru. Você pode explicar o luto que algumas famílias vivenciam durante o processo de adoção e como elas podem lidar com isso? Aí está falando do luto da família ou o luto da criança? Eu entendi o luto da família antes da adoção? Não Será entendi que é isso? também. Porque, assim, não me ficou claro. Mas, assim, fala do jeito que você... Eu acho que algumas famílias vivenciam o luto. E aí eu acho que Não, mas todo o luto tipo. é da criança. O luto é da criança, é o luto deles. Ou pode ser o luto da família também. Da de expectativa do que Pode. eles estavam esperando e exatamente. não veio. Sim, Eu porque, acho gente, são que tem muitos lutos. Exatamente. Porque você falou exatamente antes dessa. A gente falou sobre isso. Porque pode ser o luto da criança para aquela adaptação, o luto dessa família com a adaptação. São muitos lutos, na verdade. Muitos lutos. O luto dos pais, que não são mais pais sem filhos. Isso também acontece. O luto dos solteiros. Isso! De o que eu fui fazer Dos da minha solteiros, vida. Dos casados sem filhos. Né? Faz 1 ano que eu não consigo conversar com a minha esposa, com meu marido. Né? O que está acontecendo? Por que a gente foi inventar essa história? Então, sim, tem um luto. E eu acompanho famílias que isso é bem pesado. Né? Mas, gente, o luto, ele precisa ser vivido. Ele só é elaborado quando ele é vivido, ele precisa ser sentido, ele precisa ter espaço para emergir, sabe? Então, lidar com o luto é isso. É você entender que ele existe, aceitar a presença dele, né? E viver tudo o que você tem que viver. Então, o chorar, se você não está dando conta, você precisa buscar apoio, né? Buscar uma terapia, buscar um espaço seguro, para você, né, poder colocar isso para fora. Né? Então, eu acho que o processo é esse, mas os lutos são... Mas aí, eu torno a dizer, né? A gente sempre tem que colocar isso, porque a pessoa, quando casa, também tem o luto de deixar de ser solteiro. A pessoa, quando é mãe ou é pai, tem o luto de deixar de ser casado, livre e impedido. Então, assim, talvez a criança adotada, ela exacerbe isso um pouco mais, mas são processos que a gente passa na vida de crescimento, de amadurecimento, eu acho. Sim, eu concordo. Entendeu? Eu concordo. Acho que faz parte, né, do que a gente vai construindo. Exatamente. Então, a partir do momento que você optou por isso, você vai viver esse luto,
né, de ter que se doar, de não ter mais tempo para você, enfim, exatamente. né, de não ter mais essa Se comunicação. responsabilizar por coisas e coisas do dia a dia, você aumenta, mas isso faz parte do crescimento do ser humano, né? Uhum, sem dúvida. Perfeito. Próximo, Bru. Como as famílias podem facilitar a integração de uma criança adotada ao novo lar e à rotina familiar? Você falou isso. Ela falou Falamos um bem. pouquinho sobre isso, né? Então, trazendo familiaridade, eu acho que é um ponto importante, porque já é muita mudança na vida dessa criança. E mudança gera caos. E uma criança que a gente sabe que tá nesse modo de sobrevivência, ela tem muita dificuldade de lidar com as mudanças. E medo, né? Muito Muito medo. medo. Né? Então, previsibilidade é uma palavra-chave. Né? Então, essa criança, por isso que a rotina é tão importante. Ela precisa entender o que ela vai fazer, qual horário, com quem. Né? Então, assim, eu vejo crianças se desregulando muito porque chegou perto da hora da aula do balé e a aula foi cancelada. Então, é uma mudança na rotina que traz, né, nessa criança Imprevisibilidade. que tá muito ameaçada, esse sentimento de e agora? Tô correndo perigo, né? Então, a familiaridade de manter a comida parecida, os horários parecidos, a mesma escola, se possível, enfim, né? Não sei o que cada um consegue manter, mas é importante e dar o máximo de previsibilidade para essa criança, além, obviamente, da conexão. E uma coisa que eu gosto muito que a TBRI traz, gente, que tem relação com o brincar. O brincar é a coisa que mais desarma o medo e mais gera conexão. É verdade. Então, tudo que você puder fazer brincando, faça. Eu tenho um e-book para os meus alunos que chama Viver Brincando, que eu dou várias ideias do que você pode fazer para ir para o carro, para guardar os brinquedos, para ir tomar banho, sabe? Porque aí você vai envolvendo a criança nessa atmosfera E do participa brincar. também. Também. Né? Porque assim, a gente tem crianças, né? Tipo assim, você pega os brinquedos de cor preta, eu pego, vamos ver quem pega primeiro. Isso! No instantinho, todo mundo pega, Aham. entendeu? E até uma coisa assim super lúdica para os pais, por Exatamente. exemplo, que gostam disso. Vamos fazer de conta que a gente tem garras e a gente vai pegar os brinquedos e inventar uma história, sabe? Então, assim, isso traz muita segurança para a criança. E conexão. E conexão. A gente passa uma mensagem de que esse não é um ambiente ameaçador, de que ela pode relaxar. Né? Então, essa é uma dica muito boa, né? Sim, é um negócio que os adultos desaprendem a brincar. Sim. Né? Existe um estudo que fala que a criança ri, em média, uma criança média, 40 vezes por dia. Aquelas gargalhadas. Criança, você faz uma coisa, ela gosta, ela de novo. Aham. De novo, né? Muito Aí o bonitinho. adulto fala assim, ai que saco. Gente, mas pra ele é a Disney, né? Quando você faz isso. Quando passa de 25 anos, o adulto passa a média de 4 vezes ao dia. Ai, como a gente Então, é triste. Não, é isso que eu tô falando. A gente tem que aprender com quem? Com as crianças. Consultor de alegria. Criança, gente. Então a gente tem que reaprender a ser criança, a ter essa felicidade, de brincar. É fundamental. Sim. Perfeito. E faz bem para a família toda. Toda. Uhum. Próxima, Bru. Como trabalhar o sentimento de abandono que muitas crianças enfrentam em relação aos pais biológicos durante o processo de adoção? Então, eu gosto muito do acompanhamento psicológico, Uhum. obviamente, né? Porque, assim, a cura do trauma, como eu falei, acontece dentro de casa, né? Os traumas de relacionamento são curados com outros relacionamentos. Então, os pais precisam estar preparados para acolher essa criança. Então, qual é o ponto? Não adianta o seu filho ir para terapia uma vez na semana, fazer um vínculo maravilhoso com essa psicóloga ou psicólogo, né? Se em casa ele não tem o acolhimento que ele precisa, ele não tem a segurança, ele não encontra pais disponíveis, presentes, né? Acolhedores, enfim. Então, em casa, a gente tem esse ambiente importante. Aliás, a criança fica muito mais tempo em casa do que, né, na terapia. Mas a gente também não acessa coisas profundas que são do setting terapêutico, tá? Então, eu gosto muito, quando necessário, dessa combinação, tá?
Agora, assim, o abandono em casa, né? Então, estou falando para os pais de uma forma geral, né? É acolher, é acolher tudo que vem, é acolher os medos que essa criança tem, a saudade que ela carrega dessa família, que é difícil de entender, né? Porque como foi negligenciada, abandonada, abusada e tem saudade, muitas vezes tem culpa, né? Só que o problema desse sentimento de abandono é que, de novo, ele aparece no comportamento. Então, os pais têm muita dificuldade de olhar além, né? A gente ainda está muito preso no comportamento, não preciso controlar esse comportamento, de onde já se viu falar assim comigo, né? A gente vai ali muito no superficial, a gente não consegue entender o que está por trás. Então, esse abandono, ele vem muitas vezes disfarçado de comportamento desafiador. Uhum. Esse que é o ponto. Então, a gente precisa treinar o nosso olhar para Pra não entender... entrar naquela guerra, né? Que é pra dele, entender. interna. Né? Né? O que está acontecendo com essa criança e como é que eu posso ajudar? E acolher, né? Enfim, validar. Então... Aquela coisa, eu te compreendo. Isso. Né? Porque eu também ficaria mal. Isso, Se acontecesse isso, se minha mãe, o meu pai, que é o seu avô, sua avó, tivessem feito isso. Mas eu entendo, a gente pode chorar, não tem problema nenhum. Né? Próxima, Bru. Quais são os desafios mais comuns enfrentados nas primeiras semanas após a adoção e como superá-los? Adivinha, gente? Comportamento. Sempre, né? Sempre. Sempre. Porque as necessidades básicas, eu acho que todo mundo que se propõe tenta fazer o melhor, né? Tipo assim, vamos fazer a comidinha compatível com a idade, o sono. Em média geral, a questão biológica, a questão física, o pessoal dá conta. A questão é não entender que o comportamento é a ponta disso tudo. A questão é o emocional. Exatamente. É o dar esse suporte emocional para uma criança completamente ameaçada, reativa, né? Amedrontada, culpada, enfim, né? São muitos sentimentos, enlutada. Exatamente. Então, o ponto é esse. Mas, gente, a maior demanda é comportamento. Observar o comportamento e ver de onde ele vem, né? É a maior dificuldade, tá? É o que mais acontece nas primeiras semanas. E semanas, essa pessoa está sendo... generosa. Bem generosa. Porque talvez nas primeiras semanas fique muito quietinho até, né? Também pode acontecer. É que nem a ameaça é tão grande que nem no reino animal, né? Se está muito ameaçado, paralisa. Então pode ficar muito quietinho depois que vai soltando, né? E um dos comportamentos que a gente tem muito na adoção é a manipulação. Né? E a criança, ela começa a perceber que ela precisa se encaixar dentro de uma expectativa para ela não ser devolvida. Então, ela começa a manipular o próprio comportamento, esse ambiente e tudo. E a hora que ela relaxa, que ela se sente mais segura, aí também ela expressa quem ela é. Exatamente. E ela precisa fazer isso. Ela precisa expressar, né, quem ela é. Mas é isso. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimas pesquisas sobre esse tema, né? Obviamente, Sim. A gente ainda está... É tudo muito recente, né? A gente ainda não está organizado o suficiente. Mas nos Estados Unidos, alguns autores, tem uma específica que fala sobre isso, ela fala que a fase de adaptação dura em média 2 anos. Eu imagino. E aí a gente precisa levar em consideração a idade da criança, quanto tempo ela ficou no acolhimento, se houve indas e vindas, né? Enfim. Então tem uma série de outras coisas que a gente precisa avaliar, outros fatores, mas 2 anos é esperado. Que é mais ou menos uma mudança de comportamento também, né? Que faz parte do cérebro, né? Próximo, Bru. Você, eu acho. Muitas famílias têm receio de adotar por não conhecerem o histórico genético e possíveis tendências futuras da criança. Como você orienta essas famílias a lidarem com esse tipo de preconceito? Sim. A tal da genética, né, gente? Eu acredito muito mais na força do ambiente para a construção de uma identidade, de um relacionamento. Isso, para mim, é nítido. Né? A gente não estamos dizendo que a genética não existe, mas Isso. ela não é soberana não. como a gente achava há 20 anos atrás. Né? A genética tem seu peso, né? Mas ela não determina a forma com que as coisas vão caminhar. Ela aponta. Ela aponta, sim. Ela dá indícios, né? Mas
a gente, por exemplo, vou dar trazer uma situação aqui. Eu atendi uma mãe, só o pai não quis comparecer, enfim, eles estavam até separados na época, que adotou um menino de 2 anos de idade. E aí, ele estava com 16, um menino muito rebelde, que não queria estudar, dando muito trabalho, né, agressivo e tal. E o tempo todo, essa mãe remetia à genética ou à adoção, sabe? Mas é porque foi adotado, mas é porque a gente não sabe. E aí eu falei, olha, vamos lá. Ele viveu 2 anos, né, num acolhimento, tem a gestação, ok. Só que faz 14 que ele tá com vocês. Como é que tá esse ambiente? É um ambiente acolhedor? Ou é um ambiente que retraumatiza? De segurança, né? De confiança. Uhum. Né? Então é isso. Não dá para colocar tudo na conta da adoção e da genética. Tá? A gente tem possibilidade de trazer esse ambiente respeitoso, acolhedor, afetuoso. A gente tem conhecimento, né, para construir esse relacionamento de forma intencional, de forma muito assertiva, né? Então, a genética, em resumo, tem seu peso, mas não é determinante, tá? A gente tem muita coisa para fazer e que funciona. Basicamente tudo hoje, né? Uhum. Próxima, Bru. Qual seria o seu principal conselho para quem acabou de adotar e está começando essa nova fase com o seu filho, né? Ou com o filho? Vai ser um resumão de tudo que a gente falou até Isso agora, é então, hein? verdade. Conselho para quem acabou de adotar. Estude muito. Entenda de adoção, das especificidades dessa via de parentalidade. Quem é essa criança? Mas estude aí também tem que dizer a fonte, né? Porque senão vai pegar uma escola aqui, uma escola ali. Aí a pessoa chega no consultório com vários livros, desorientadíssima. Hoje eu acho que é uma Renata. Exatamente. Gente, e não é isso. Muito agradecida. Não, e não é isso. Pelo menos que você dê as fontes. As fontes para Porque eu tô essas falando pessoas. sério. Porque senão fica assim, porque a escola psicanalítica falava isso, que é uma interpretação. Porque não. A outra Fala isso, a isso, cognitiva isso. Gente. Certo. Né? Tem que ter Sim. um basicão. Senão as pessoas começam a se informar. Vai pegar, sei lá, vai se informar e vai num estudo ou numa referência que a genética é 100%. Não, você tem toda a razão. Aí a pessoa se Eu desregula. acho que não é assim. Porque assim, mais do que estudar, é pegar boas fontes de estudo atualizadas e que tenham coisas práticas, que não só falem que acontece isso, porque a maioria das teorias só fala. Mas não diz assim, gente, então tem esse antídoto. Tem esse aqui. Então eu acho que é importante colocar, Renata, quando a gente fala assim, procura a Renata, vai lá na rede da Renata, pelo menos para que tenha uma orientação. norte, entendeu? Né? Até porque senão a gente fica sabe. muito. É difícil para as pessoas. Sim, é verdade, Hoje, você tem no razão, mundo tem de muita coisa. excesso de informação, tem muita informação que não presta. Mas como é que a pessoa não sabe? Como é que ela é leiga nisso? Ela vai falar assim, tá, isso presta ou não presta? Sim. Aí vai alguém falar, não, mas não te falei, olha, eu li um estudo, não sei o que disse que a genética é uma coisa horrorosa. Você esquece. Aí vem outra, não, mas eu li um estudo, sabe? Que as crianças do crack, o cérebro fez uma coisa que nunca mais resolve. Então, assim, existem E informações... no fundo ninguém leu estudo nenhum, só leu a reportagem, o título, né? Exatamente, que a gente não sabe aquela matéria foi feita em cima de quê, de que artigo, se foi interpretado, entendeu? Então, estou falando isso, não querendo te interromper, faz a coisa, mas pegue informações que sejam estudadas. Se tem essas 5 pessoas hoje no Brasil, que essas 5 pessoas possam dar uma referência para isso, né? Sem dúvida. Então, a TBRI é um melhor caminho, né? Na minha opinião, Exatamente. obviamente. Não, eu também estou achando. Né? Eu sem dúvida. Que bom, TBRI. seu parecer é de peso. Não, eu estou falando sério. Então, assim, não estou falando que você está aqui. Não, eu te chamei exatamente por isso que eu falei. Só sei que nada sei, tá na hora de saber. Que a gente tem um caminho. Exatamente. Não quer dizer que, assim... Que é a solução mágica. Nada é solução mágica. A gente mas entende, é a possibilidade. A gente entende que todo serviço, todo o nosso conhecimento enquanto comportamento é algo que a gente vai adquirindo, mas a gente se depara todos os dias, quem ainda está em atuação,
com casos novos e situações novas e que a gente vai ter que reaprender. Agora, se a gente ficar preso dentro daquele aquário, Conceitos daquele conceito, antigos. eu acho que é isso que tem atrapalhado muito, porque a gente acaba ficando numa única literatura, numa coisa. Eu acho que o conhecimento salva a gente. Salva, Mas liberta. exatamente. E tem que ir num conhecimento, aquela pessoa que tem uma orientação. Que não quer dizer que você vai saber tudo, Renato. Mas você tem pelo menos os Abrindo princípios. novas possibilidades dentro de uma lógica, dentro de algo que é condizente com essas experiências, que são diferentes de outras crianças. Sim. Diferentes diferentes da vivência. São Claro. vivências diferentes, né? Então vai lá, querida, desculpa. Imagina, só contribuição Não, boa, não, gente. A não. troca é essa, Não. né? O resumão que você É o vai fazer. resumão. É o estude, então estude TBRI. TBRI, Infelizmente ou exatamente, felizmente, para mim, exatamente. a TBRI não tem tradução em português ainda. Tá? Todos os livros, vídeos, tudo que tem disponível é em inglês. Uhum. Tá? Mas estude TBRI, principalmente quem fala inglês, mergulha nisso, porque realmente é maravilhoso. Uhum. Entenda sobre Quem luto. não tem também, vincule essas pessoas que sabem, porque pode ter cartilhas, pode ter materiais disponíveis. Sim, e-books. Exatamente. Exatamente. Luto é muito importante, né? Eu gosto muito, muito do luto. Saber que luto não é porque morreu alguém, É. é porque acabou um ciclo. Porque houve uma ruptura, né, de Uhum. vínculo, então essa criança realmente ela vai carregar um luto bem intenso aí. Mantenha a familiaridade, né, previsibilidade. Respeite a história anterior, né? Nossa, isso a gente não falou, né? Olha, é que são Respeito tantas a coisas, história né? anterior. Respeita a história dessa criança maravilhoso, né? Essa criança tem um passado que precisa ser validado, precisa ser acolhido, tá? Então, é isso. Principal conselho. Fique em casa o máximo de tempo possível, brinque muito, gere conexão, conheça essa criança, sabe? Esteja aberto para conhecer quem essa criança é. Isso também é a base do relacionamento. Com certeza. Né? Como eu falei, o relacionamento ele é construído na intimidade, na troca, no contato. Então, é no dia a dia, né? É atendendo às necessidades, é ali no batidão, né? Do todo dia, hora do banho, todo dia aquela, né? É aquilo, tá? Então é isso. Perfeito. Amar com conhecimento. Isso. Isso, porque só o amor não basta, Porque né? só o amor não basta, Só o amor não exatamente. basta. É um bom início. Um bom não início. tem como começar de outro jeito, Exatamente. né? O ponto de partida é o amor, mas e aí? Exatamente. Como é que a gente vai lidar com os desafios? Exatamente. Né? Próxima, Bru. Chegamos num momento especial. Momento Pipinho. Pipinho tá aqui prestando atenção em tudo que você falou. Meu filho. Ana, é esse cérebro alegre. Um só dia ele vai escuta falar. bons conteúdos. E ele prepara um ping-pong, que é um joguinho com algumas palavras muito baseadas no que a gente conversou aqui. E o que vier na sua mente, literalmente, você joga pra gente. E se não tiver, você passa. Tá bom? Pode passar. Você pode falar assim, gente, não me veio nada à cabeça. Ele também é educado. Ele vai falar, tá Ele bom. aceita. Com certeza. Ele foi trabalhado na frustração, reação à frustração. Então, vamos lá. 1, família. Ai, tudo na vida. 2, amor. A base de tudo. 3, empatia. Necessário, essencial para viver nesse mundo. 4, se pudesse entrar numa máquina do tempo, você iria pro passado ou futuro? Por quê? Ai, acho que pro futuro. Que pergunta difícil, né? Ai, acho que pro futuro. Sem dúvida. Quero ver o que vai acontecer, quero movimento, né? Você quer ver se a TBRI vai estar se expandindo no mundo. Olha que lindo. Que lindo, lindo. 5, complete a frase. Adoção é? Uma via de parentalidade, fruto de muito amor, totalmente possível. É isso. 6, felicidade. Felicidade. Acho que é a busca de todos, né? Acho que ser feliz é o que a gente mais quer, cada um a seu modo. Perfeito.
7. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? A cara dela, um superpoder. Não tinha pensado nisso. Superpoder? É. Teletransporte. Ok. Aí acabava aqui, já tava em casa. Não, e você sabe, tem tudo a ver com família do começo, que você Aham. falou. Eu sempre morei longe da família, né? Meus pais mudaram e a gente sempre ficou longe dos avós, dos primos, sabe? É sofrido. E hoje eu moro longe da minha família também, né? Eu Aham. casei e mudei. Então, acho que teletransporte ia ser um Resolveria superpoder. muitos dos seus problemas, das suas Muitos. saudades, né? Uhum. 8. Propósito de vida. Cuidar das crianças. Fortalecer as famílias para que elas possam cuidar dos seus próprios filhos. Perfeito. 9. Uma saudade. Uma saudade. Ai. Talvez dos meus avós, da minha infância. Pode. Pode, Claro. né? E 10. Um pensamento, uma frase, uma coisa que você gostaria de deixar. A gente precisa se construir primeiro para depois abrigar o outro. É uma frase que eu falo muito para as famílias. Perfeito. A gente precisa se construir primeiro para depois abrigar os outros. Perfeito. É se Muito bom. autoeducar para educar. Não, se construir é lindo isso. Uhum. Minha querida, queria Ai, muito te gente. agradecer. Vamos fechar aqui Foi o muito ciclo. bom. Foi muito bom. Obrigada. Aprendi muito com Amei você. também. Obrigada. Muito bom. Vai em frente. Muito Porque obrigada. a gente precisa mesmo. As pessoas precisam dessa informação. Nós somos uma tribo humana e as pessoas têm que entender de como as crianças funcionam é a gente se tornar um pouquinho mais ser humano nesse caos todo. Não é uma Sim. coisa específica. É da gente. E cuidar né? das É da crianças tribo. vai fazer a gente ter um mundo muito melhor, né? Com certeza. É a única esperança É o nosso que futuro. a gente... Uhum. Ou não. Temos aqui alguns presentinhos para você. Nossa. Primeiro aí, calma, agora vem a parte, porque brincar é bom. Então dá presente também. Isso aqui é uma eco bag do Ai, que Pipinho, linda! tá? Aqui atrás está escrito Faça, Aconteça, Inspire, Pod People, Eu Fui. Ai, que E aí, lindo! a gente tem um caderninho aqui para você fazer o Adoro! planejamento de 2025, botando aí todos os seus sonhos, que Ai, certamente se realizarão. E aqui você lá vai tomar o seu chazinho, vai tomar o seu café com a canequinha do Pod People, tá? Para lembrar da gente com muito carinho. Nossa, mas não dá pra esquecer, gente. Não, Com mas caneca ou sem calma que não caneca? acabou. Calma que não acabou. A gente tem aqui o livro Felicidade que eu tô te dando. Nossa, pra pessoa certa. Olha, Eu leia. amo ler. O livro do Alex, Superando que é o TDAH, TDAH. o uso do neurofeedback. Tem aqui o bullying, mentes perigosas nas Bullying. escolas, porque eu acho que as crianças adotadas, elas sofrem mais bullying. Muito. E a gente tem que estar atento a isso também, com essa informação chegando às escolas, não exatamente do bullying, mas dessa questão que você trouxe. Eu acho que essa informação é valiosa para as escolas. Sem dúvida. E mentes depressivas, que aí foi a primeira vez que eu falei sobre as 3 dimensões, né? Físico, mente e espírito, Ai, né? Na maravilhoso. doença do século, que infelizmente é a doença do século, Uhum. tá? Amei, E esse obrigada. livro aqui, calma, mas Nossa, mais. ela gente. quer dispensar, É. gente. Você já notou? Ela quer. Pode deixar que todo mundo vai ajeitar isso para você. Esse livro é o livro meu que está saindo agora, em novembro, Em que é um primeiríssima tempo para mão. mim. Primeiríssima mão. Eu não vou te dar hoje, porque ainda tá na gráfica, mas você irá receber. Obrigada. O Gustavo irá acessar o seu Instagram pedindo o endereço para a gente entregar. Todos os convidados do Pod People ganharão um tempo para mim, que é 10 minutos diários de autocuidado mental. Então, são 365 dias Maravilhoso. para a gente poder refletir sobre algum pensamento. E no final da folha, a gente sempre está lá para você botar com sua canetinha, seu lápis,
Qual foi o sentimento que aquilo lhe trouxe? Nossa, Então, conexão. Exatamente. Sabe, não tem um Nossa, skincare? É um mental maravilhoso. care. Que 10 minutos dá pra gente fazer. Mais né? importante do que que tudo. eu acho que a gente dá. começa a educar. Então, um tempo, para mim, já está em pré-venda na amazon.com.br e na leitura.com.br. Tá bom? Mas você irá receber. Ai, que tá? lindo. Chique demais. Olha, agora você vai olhar para aquela câmera ali, só, não precisa olhar pra gente, pode ser bem mal educada, tá? E dê todos os seus recados. Bom, estou no Instagram, @psi_, aquele tracinho baixo, Renata Travaim, falando sobre adoção, TBRI, luto, vínculos, trauma e tudo mais. Estou num momento de reorganização, né? Então, projetos novos estão chegando para vocês. Eu faço acompanhamento das famílias no pré e no pós-adoção de forma individual. Tem um grupo hoje de acompanhamento, com as inscrições fechadas no momento, mas abriremos em breve. E logo teremos outros projetos também para quem quer se preparar para adoção e para profissionais da área que precisam e querem se capacitar para atuarem, né, com adoção e com famílias. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada a você, minha querida. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pode Pipo e hoje foi com essa querida Renata Travaim. Se você quer alguma informação sobre como trabalhar para adotar uma criança ou fazer uma criança feliz pós-adoção, você tem que seguir ela, porque é muita informação de conteúdo científico, preciso, com técnicas que vão lhe ajudar muito. Não só a ser uma mãe adotiva, um pai adotivo melhor, mas uma pessoa melhor. E se você fala assim, mas eu não tenho filho adotivo, não tem a menor importância. Acompanha também, porque tudo que vale para os filhos adotivos vale para o nosso. Então, assim, nós somos uma tribo, a tribo humana, e todas as crianças devem ser consideradas nossas crianças. Aqui na comunidade Pode Pipa, você sabe que a gente acredita em conhecimento e autoconhecimento como a única forma de empoderamento real. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber todas as novidades. E se você acha que esse conteúdo foi bacana, como eu acho, tenho certeza que você vai achar, compartilha com muita gente para a gente poder mudar a realidade e nos tornarmos todos seres humanos melhores. Muito obrigada e até o próximo Pode Pipa.